aqui para você. Atlético e Guarani, aqui no estádio de Botuporã, minha gente. Prepare que a gente vai, né, já passar para vocês as escalações dos times, conhecer os jogadores novos aqui, né? Muita gente boa que tá chegando agora. Parece, tô vendo aqui o time do Atlético com muita garotada, né? Jogadores jovens em campo, mesclado com alguns veteranos também, mas promete ser uma grande equipe. Vamos ver a estreia do Atlético hoje contra o grande Guarani, já campeão. O Guarani foi campeão aqui em 2018, 18? Foi 2018 ou 19, né? 18. Em 2018, o Guarani foi campeão aqui em Botuporã. Uma grande equipe, já jogou muito, já tive o prazer de assistir vários jogos do Guarani. É sim uma boa equipe, né? Acho que, na minha opinião, já entra no campeonato como um dos favoritos a chegar na reta final, né? Já entra como um dos favoritos o time do Guarani. É isso mesmo, Pedro. O Guarani é uma equipe tradicional, então assim, já vem um peso, cai num grupo forte e hoje vem para tentar garantir a liderança do grupo. Hoje é a segunda partida do Guarani. Se ganhar hoje aqui, assume isoladamente a liderança. E apita Haroldo, bola rolando aqui no estádio de Botuporã, nessa tarde maravilhosa de sábado. Que tarde linda, você acompanhando com a gente o jogão de bola, a bola com o time do Atlético, esse que é conhecido Gato, bom de bola Gato, né? Vamos ver se ele consegue fazer uma boa partida hoje lá de Tanque Novo, nosso amigo Gato, aqui com o time do Atlético. O Atlético com alguns jogadores jovens, outros mais veteranos também, jogando contra o gigante Guarani, já foi campeão de Botuporã, é um grande time o Guarani. Contra o Atlético que o árbitro Haroldo, parece que vai ter uma partida tranquila, vamos ver a partida do Haroldo hoje. Tô de olho em você, viu, Haroldo? Grande amigo da gente também, meu amigo Haroldo, apita muito bem. E aqui duas grandes equipes do futebol de Botuporã, estreando hoje o time do Atlético, como disse para vocês que está chegando agora em nossa live aí na TV L10. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho aí, você acompanhando a gente, beleza? TV L10, forte abraço a todos vocês. Levando qualidade, levando imagem top para você que está em casa acompanhando, que não deu para vir até o campo. Fica em casa acompanhando a gente no conforto do celular. Olha que bobeira ali. Voltou pro time do Guarani. Pode bater dali. Bateu em cima do zagueiro. Chegou travando, cortando o time do Atlético. Uma oportunidade muito boa já pro time do Guarani. No vacilo da zaga do time do Atlético. E a bola chegou de novo pro dentro da área. Cortou, bateu de longe. O camisa 10 chutou pra longe. O Guarani já chega mostrando pra que veio. A equipe do Guarani é uma equipe forte. Tem uma característica aqui. A dupla de ataque muito rápida e eficaz. O Eric e o Luan são excelentes nesse jogo de contra-ataque e velocidade. E já teve oportunidade. Vacilou o time do Atlético. O Guarani chegou com tudo. Quase consegue balançar a rede. Chutou travado em cima da zaga. Agora o time do Atlético tenta impor o jogo. Mas é o Guarani pra você ver. Já chega dominando. Vai com tudo. Danilo com ela. Colocou na frente. Colocou. Pode fazer a posição irregular. Levantou bandeira lá do outro lado. Irregular. Parando mais o time do Guarani, como você diz, é rápido mesmo o ataque, o meia já pega e já tenta enfiar logo, porque tem qualidade o ataque do time do Guarani. É uma característica forte do Guarani, essa saída de bola rápida, a ligação muito rápida entre o meio e o atacante. Agora o time do Atlético com ela, Gato que vai levando, chutou na frente, vai chegando tranquilamente para a zaga do Guarani. Parece que o ataque do Atlético não vai dar muito trabalho ali não. Chegou empurrando, parou, disse que não houve nada, chegou travado, chutou para fora. Tiro de meta que pertence ao time do Guarani Futebol Clube. Vou essa bola parada aqui para agradecer aqui aos 36 espectadores simultâneos na Web TV L10 e pedir aqui a participação no chat. Vão dizendo aqui o que está achando do jogo, o seu palpite, a sua opinião sobre o time, sobre o jogador e a colaboração aqui com a live. E quem não compartilhou ainda pode compartilhar na sua rede social, no seu status, tá bom? E quem não se inscreveu ainda também, ó, se inscreva aí, dá o like, né? Ativa as notificações. Tá bom? E grande abraço a todos que estão ligadinhos aí aqui em Botuporã, em Tanque Novo, do Brasil afora aí, tá bom, gente? Grande abraço a todos vocês. Vamos compartilhando, minha gente, que eu vim pra cá hoje pra gritar gol. Quero ver a alegria, quero ver a galera gritando. A torcida pode ser do Guarani ou do Atlético. Vamos ver quem vai gritar gol. Pode ser agora, minha gente. Olha o time do Atlético, o time do Guarani que vai jogar lá dentro da grande área, vai jogar na fogueira, jogar lá dentro da grande área. Tem bola perigosa, pode abrir pra cá o time do Guarani. Vai ser lançada dentro da grande área. Vamos lá, vamos ficar de olho no lance. O árbitro Haroldo vai autorizar a falta para o time do Guarani, que vai jogar dentro da grande área. Vai lá, partiu de perna direita, fez o passe, não quis cruzar na área, fez o passe, agora tem cruzamento, bateu para fora. Foi travado escanteio para o time do Guarani. Pensei que ia cruzar na área, fez um passinho de lado. Isso aqui é uma jogada ensaiada do Guarani para pegar a equipe do Atlético desprevenida. Realmente, hein? Eu pensei que já ia mandar pro gol.
Daqui a pouquinho chega a escalação pra gente já mandar pra você o nome de todos os atletas que estão em campo. Bola na área pro time do Guarani, de cabeça, travou a zaga, sobrou, bateu, tirou praticamente dentro do gol. Voltou de novo pro time do Guarani, chutou, travado. A bola tá na área, quicou de novo, a zaga tá batendo cabeça, jogou pra dentro da sua própria área. O camisa 9 já dominou de perna direita, vai chutar pra dentro, chutou, cortou de cabeça a zaga. Ele vem de novo, dominou, tocou mais atrás aqui pra Nilton, camisa número 6. Nilton já joga dentro da grande área. A bola vai rifada, chegou de cabeça, cortou a zaga do time do Atlético, escanteio que pertence ao time do Guarani. A zaga parece que tá meio maluca ali, começou a bater cabeça e jogou dentro da sua própria área. Se continuar assim, vai abrir o placar o Guarani. A zaga tá nervosa e tá dando espaço pro Escanteio, Guarani. jogou dentro da grande área, bateu de cabeça, defendeu o goleiro. Chega com perigo, Guarani de cabeça na bola aérea, também é bem o time do Guarani, né? Cabeceou bem, o goleirão fez uma ótima defesa. O Guarani está dominando esse primeiro momento do jogo e a equipe do Atlético, pela estreia, deve ser o nervosismo, tem que botar a bola no chão, calmar um pouco, porque senão vai complicar. E bota complicação nisso, porque já chegou com perigo ali, a zaga tá batendo cabeça e tem mais bola dentro da grande área pro time do Guarani Futebol Clube. Boa tarde, meu amigo Eliseu, boa tarde, obrigado. Chegou a bola na área de cabeça, o Guarani cabeceou, defendeu a zaga do Atlético. A bola volta no Atlético de novo, agora chegou pro time do Guarani, já mandou aqui de lado pro camisa número 10 do time do Guarani. Pode falar o nome dos atletas aí pra nós. O camisa 10 já jogou lá dentro da grande área, cruzou, bateu, sobrou de novo, chegou o Atlético agora tranquilamente para recompor. Nós não tá conseguindo tocar a bola, do passe o time do Atlético. Falta, parou. Mais uma falta perigosa. Não, dessa vez é lá pro time do Atlético. Ele chegou, rapaz, fazendo a falta. Rodinho já sinalizou falta para o time do Atlético de Botuporã. O Atlético não tá conseguindo sair essa bola, a pressão do Guarani é muito grande e aí isso vai, por enquanto, dando vantagem para o Guarani nesse começo do jogo. Alô, Eliseu, lá em Tanque Novo. Valeu, meu primo. Forte abraço. Obrigado por estar ligadinho com a gente. Vai compartilhando, hein, Eliseu? Vai mandando pra galera. Alô, Alexandro. Obrigado, meu garoto. Vai, Vascão. É, pessoal lembrando do Vasco aqui. Vamos subir com certeza. Se prepare para segura o Vasco na Série A ano que vem. E agora o time do Atlético com a bola aqui. Estou esperando aqui ele mandar pra gente os nomes dos jogadores dos atletas. Eu fico um pouco perdido aqui seu nome dos atletas. Mas vamos levando pra você. Olha aí, ó, tentou um drible bonito, rapaz. Né? Parece que já tem um pouquinho de habilidade. Começou a mostrar o jogo. Parece que tá um pouquinho tímido do time do Guarani, né? Entrou do Atlético. O time do Atlético entrando contra um grande clube como o Guarani. Parece que tá um pouco tímido na partida. Isso, deve ser esse nervosismo da estreia e sabendo que está estreando contra um campeão do município de Botuporã. Isso deve estar inibindo um pouquinho eles, mas aos poucos vão se mostrando, tem habilidade também. Chegou rasgando, Danilo jogando para fora, lateral que pertence ao time do Atlético, do meu amigo Maílson. Maílson é o técnico do Atlético, não é isso? Maílson aqui da TVL10 é o técnico do Atlético ali. Então estão os dois aqui lá jogando. O Nilton tá na zaga ainda, né? Já um veterano lá, olha. O Nilton pegando velocidade pra cima do camisa. Epa! Assim não vale, Nilton. Não mandou levantar, Haroldinho disse que não houve nada. Haroldinho não disse que não houve nada, mandou seguir o jogo. Tá aqui com ele a camisa número 10, já chutou lá na frente, buscando o atacante, camisa número 20 do time do Guarani. Não vai chega naquela bola. Ele não vai chegar. Olha! Epa, chegou bonito. Mandou pro camisa número 18 do Guarani. Vem com ele, Matheus já bateu de longe. Bateu bonito, hein, Pedro? Só que bateu pra fora. Que pancada, bateu pra né? fora, viu? Que pena que foi pra fora, mas bem chutada a bola. Pegou um canhão ali, mas lá pra longe. O jogo tá começando a ficar bom, começando a ficar emocionante. Quero ver assim, vai ter grito de gol hoje. Tô preparando a garganta aqui. Vai ter grito de gol, sim. Vamos ver quem vai abrir pra cá. E o time do Atlético cortando aqui como pode. O Guarani já tentando impor o jogo. Por enquanto, o Guarani que tá finalizando, que tá partindo pra cima mesmo. O time do Guarani tem alguns jogadores novos, habilidosos. É um time bom time, o time do Guarani. Agora o lateral que pertence ao time do Atlético Futebol Clube. É um clima bom desse aí. Vamos ver se tem uma boa partida para esse time que está estreando aí. A gente torce para uma boa estreia também, né? O time do Atlético, time novo. Vamos ver se consegue, né, contra o gigante Guarani, fazer uma grande estreia hoje. Gato com ela, cortado por Danilo. A bola chegou no zagueirão do time do Atlético. Já jogou aqui no camisa número 5 do Atlético. O nome dele é Ranieri. Ranieri é o nome do cara. Já cortou, botou na frente o time do Atlético. Pode chegar, vai chegando lá pro camisa número 2 do time do Guarani. Ele vai chegando. O camisa é o Sivaldo. Sivaldo cortando, jogando para fora. Lateral que pertence ao time do Guarani Futebol Clube. Foi travado ali pelo time do Atlético. O Edito travou, jogou para fora. Lateral pro time do Guarani Futebol Clube. Vamos agora soltando para Danilo a bola. Danilo domina, coloca no campo de jogo. Já fez o passe, passou bonito. Arotinho parou, marcou falta. Tinha passado, tinha deixado para trás. Agora marcou falta ali para o time do Guarani de novo. Quem vai cobrar é o camisa número 20, é o Dionísio. Dionísio que vai bater na bola, jogando lá na frente, tocou tranquilo para o camisa número 18 do Guarani. Ele já dominou, chutou lá na frente, agora cortou de novo.
Chegou Danilo, dominou no peito, dominou bonito Danilo, tocou pro camisa número 20, Dionísio de novo, buscou Danilo de novo, Danilo não dominou, quem dominou agora foi o time do Atlético, o Atlético vai embora, vai com velocidade, tocou errado de novo. Agora quem tá com era o time do Guarani Futebol Clube, o 18 Matheus, botou na frente. Perigo, Quem perigo, vai fazer, até pá! Pediu pênalti, hein? Pediu pênalti, Haroldinho mandou seguir, disse que não houve nada. Mais um lance complicado, difícil. Haroldinho mandou seguir. E o time do Atlético tá com a bola. Agora Haroldo mandou levantar também, disse que não houve nada. Haroldo tá querendo o jogo. Tá querendo o jogo, Haroldo. Agora chegou, olha que disputa de bola. Tranquilamente também não houve nada. O time do Guarani, que era time perigoso. Já chegou, tocou a bola. Vem no meio aqui pro camisa número 10. Vai bater, vai fazer. O camisa número 9 vai pegando ela. É o Eric. Eric é bom de bola, pelo que tô vendo. O Eric parece que é bom de bola. O Eric já saiu do primeiro. O Eric entrou dentro da grande área, saiu do segundo. Trafado pela zaga. Cortou gato com raça e jogou pra longe. Chegou o camisa número 2. Vai batendo, jogando pra frente. De longe, bateu de longe para longe do gol também. É isso aí, gente. Boa tarde para você. Obrigado por estar nos acompanhando aqui. TV L10, vai mandando no chat. Quero ver a galera bombando aí, viu? Vamos com a gente, vem com a gente, vem com a TV L10, minha gente. É dizendo que o Vasco vai subir e cair de novo ano que vem. Eita, rapaz, calma aí. Pega leve que o Vasco tá montando uma grande equipe, viu? É duro ser vascaíno, tá na Série B. Mas a nossa torcida tá fazendo um belo trabalho aí, mais que o time. Agora quem vai aqui com ela, o time Nilton, chegando ao zagueirão Nilton aí, ó. Chegou sem brincadeira e jogou pra fora, camisa número 6, Nilton, zagueirão do time do Atlético, do Guarani Futebol Clube. E você ligadinho com a gente da TV L10, nosso boa tarde. Tá gostando do jogo, meu querido? Como é que tá? O jogo tá bom, hein? tô perdido, viu, Pedro, aqui? Tô perdido aqui, viu? O jogo tá bem Olha firme aqui pro Guarani. O time do Atlético um pouco perdido, mas porque devido à estreia, né? Mas eu creio que eles vão fazer uma boa partida também. O Atlético tem tentado o jogo, o Guarani já se recupera, vai embora com o Dionísio. Dionísio já pega de perna direita, lá tocando mais atrás agora. Veterano. É o veterano, né? Bom de bola esse cara, já vi jogando muito também. Bom de bola o Dionísio, joga muito. Agora com o time do Atlético, com ela. O Atlético tá tentando buscar o jogo, tentando se impor, tentando tocar, encaixar na partida que não conseguiu ainda, né? O ritmo de jogo do Guarani é um ritmo forte, ele impõe a sua pegada e o Atlético está tentando se encaixar na partida ainda. Eu quero destacar também que essa é a primeira partida depois do recesso junino. As equipes estão ainda voltando daquele sistema de festa, voltando do forró, voltando da leitoaçada que teve. Então a gente tá vendo qual equipe se resguardou mais, qual atleta se preparou mais. Ainda tem gente de ressaca, né? Deve ter gente de ressaca aí ainda. Nós estamos indo festa em Tanque Novo ainda essa semana. E falando em ressaca, Pedro, lá em Tanque Novo, como é que você foi lá de fogueira, de festa? Tudo bem, graças a Deus. Deu início ontem as festas lá, né? Cortou muita água mesmo? Bom demais. Se fosse Tanque Novo, não teria jogo. Tava todo mundo de ressaca danada. Foi o que eu imaginei, né? Mas vamos ver se sai gol. A gente quer gritar gol aqui, quero ver o grito de gol da galera. Vamos chegando no chat, minha gente. Vai compartilhando aí, viu? Vai compartilhando o link pra gente. Quero ver bombando hoje. Ó, o camisa 9 chegou, ele é perigoso. Foi puxado, Arodinho disse que não houve nada, pode mandar seguir, não houve nada mesmo, porque ele contato normal. Mas pelo que eu tô vendo, o camisa 9, bom de bola do Guarani. É o Eric. Eric chegando com tudo, com velocidade. Muito veloz mesmo, tem uma qualidade imensa. Ele domina e é veloz. Vamos ver se ele consegue a desenvoltura dele no decorrer do jogo. Mas pelo que eu tô vendo aqui, é um garoto bom de bola. Se a zaga der espaço para ele, liberdade, ele coloca dentro do gol mesmo. Falta para o time do Atlético. Pode ser a primeira vez que o Atlético pode chegar no gol para dar trabalho ao goleirão. Também na bola aérea agora, o Atlético vai ter a sua oportunidade de levar um perigo para o gol do goleirão ali. Hernando no Guarani, que não pegou na bola ainda. Vai para a bola, o time do Atlético vai jogar lá dentro da grande área. Pode ser o momento melhor da partida do time do Atlético de Botuporã. Atlético de Botuporã autoriza Haroldo de perna direita, bateu e jogou um balãozão dentro da grande área. Chegou no goleiro, bateu, deu aquela porrada, jogou para longe o goleirão do time do Guarani. Agora recompanha aqui o time do Guarani com o Nilton. Nilton domina, levanta a cabeça, procura jogo. Já caça para quem tocar. Tá tranquilo, tá sozinho com a bola. Tocou, ainda tocou mais, buscou camisa 9. Pensei que tinha tocado errado. Chegou no Eric, agora pode fazer. Colocou na frente, vai ser o primeiro. Partiu Eric, partiu na cara do gol. Tocou! Quase faz contra. Chegou o goleirão atrapalhado. Voltou, bateu dentro do gol. Salvou! De novo. Incrível, hein, Pedro? Incrível. Incrível! Como não abre o marcador o time do Guarani. Que jogada, meu amigo. O goleirão gelou ali, hein, Pedro? Já tava deitado, já pegou a bola logo em sequência. Já tava deitado já, viu? Não precisou nem cair mais. E o rapaz que finalizou, só tinha o zagueiro dentro do gol. Acho que ele não olhou pra chutar, chutou em cima do zagueiro, bem onde o zagueiro tava.
Faltou aquilo que o atacante tem, que é um pouco de fominha. Ele não foi fominha no lance e perdeu a oportunidade de finalizar e marcar o gol. Epa! Parou. Falta que Haroldo vai chamar a atenção do atleta do camisa número 13, né, do time do Guarani. Vai ser chamado a atenção do Atlético. Vai ser chamado a atenção o Bruno. Foi o Bruno que fez a falta? Isso mesmo, o Bruno fez a falta ali em cima do Danilo. Foi chamada a atenção dele já. Já deu uma correspondência dele. Já puxou o Haroldinho para controlar a sua partida. Para não ficar, né, dando cartão por aqui, acolá, que pode perder o controle depois. A bola chega dentro da área, perigosa. A zaga tá batendo cabeça ali de novo. Chegou trombando com o goleirão, mais tranquilo para a defesa. O goleirão do Atlético de Botuporã. Vem chegando gente na chat. Pode atender o pessoal da chat aí. Pode ir mandando alô para essa galera. Esse pessoal é muito importante estar aqui junto com a gente. Nós temos agora 104 espectadores simultâneos na Web TV L10. Quero mandar um abraço aqui para todo mundo que está participando. O Reinaldo Souza, o Eliseu Silva, o Ademilton, o Wellington Costa, a Maria Martinelli, o Ivan Silva, todos aqui acompanhando esse grande jogo entre Atlético e Guarani. Por enquanto, o Guarani está um pouco melhor na partida, finalizando mais, levando mais perigo ao gol do Atlético. O Guarani já teve chance de abrir o placar, né? Já teve sim, a chance clara de abrir o placar. Se o Eric fosse um pouquinho mais fomento, tivesse fome mais de gol, tinha feito, que estava na cara do goleiro, resolveu tocar pro seu, né, colega e foi ser bondoso, acabou perdendo o gol, né? A chance de gol. Verdade. Lá vai Danilo, colocou na frente com muita velocidade, chegou Gato. Gato como gato, hein, Pedro? Uau, o Gato chegou rasgando com tudo. Deixou a caneleira pro Olha, chão. Danilo de novo, Gato deixou até caneleira. Para o time do Atlético ali, já dominou, o time do Guarani, Coera de novo, camisa número 10, também garoto bom de bola do time do Guarani Futebol Clube, vai bater, chegou dentro da grande área, pode fazer, é agora, chegou no olho da cara do gol, bateu pra fora! Deu de bico, rapaz! Ivanilton, não é assim, garoto! Que isso, meu irmão, de bico, rapaz, de Pedro, bico. nós temos aqui um candidato agora forte para vestir a camisa do Inexplicável Futebol Clube. Rapaz, tem a camisa do Inexplicável aqui, eu não tinha percebido. E vai desfilar com ela, viu, Pedro? Vai vestir. Vai desfilar Hoje no tem campo. quem veste. Vai ter. Vamos ver, pode até ter um gol mais bem perdido do que esse aí, mas pelo que eu tô vendo, meu amigo, já tem dono a camisa aqui do Inexplicável Futebol Clube. Cara, Ele falou, essa camisa é minha. O cara lascou o bicão dentro da área, rapaz, na frente do gol. Na cara Sozinho. do goleiro, meu amigo. Na cara do goleiro, só bater e correr pro abraço, o cara deu um de bico, jogou lá pra longe do gol. É um gol muito perdido pro time do Guarani aqui. Importante, não pode estar perdendo assim, tá mandando na partida, mas quem sabe, jogo, meu amigo, com futebol ninguém discute, por isso que o futebol é tão emocionante, futebol tem cada coisa. Quem tá mandando no jogo até agora é o time do Guarani Futebol Clube. E o Atlético tá tentando se encaixar na partida e não conseguiu. O Guarani já perde 2 chances claras de gol, o que pode ser ruim pro desenrolar da partida. O Guarani não pode dar essas brechas, tem que aproveitar a chance que está tendo, porque faz parte de um grupo muito perigoso. Muitos apontam o grupo do Guarani um dos mais fortes do campeonato. Olha aí, bem lembrado. Então não pode vacilar, né? Se caso abre aqui hoje 3 pontos, já se torna o líder do grupo. Muito importante pro time do Aí Guarani. fica mais difícil, né? Mais difícil ainda. Rodada de grupo é uma rodada curta, 3 pontos aqui é fundamental para garantir o avanço para a próxima fase. Guarani tem 0, Atlético também 0 aqui do estádio de Botuporã. Vamos chegando o pessoal com a gente, vamos lá, tem 110 pessoas, é isso mesmo? 110. Ô, Pedro, mandar uma 83, alusão aqui, Pedro, pra 83. galera, a torcida do Guarani em São Paulo 112 também, viu? pessoas, vamos A lá. torcida do Guarani que tá em São Paulo, um grande abraço pra vocês aí. Pessoal em São Paulo ligadinho conosco, aquele abraço. Vamos lá. E o Adriano tá ali também com o Maílson, faz parte da comissão técnica, o Adriano. Adriano agora é o cartola aqui do time do Atlético, é o dirigente, é quem faz as contratações e cuida da finança do Atlético. Inclusive, o atleta Gato é contratação de Adriano. Vamos lá, Adriano, vê se essa contratação sua vale o investimento aí para o time do Atlético. Sério também que ele é polivalente, inclusive massagista do time também é Adriano. Ó. Então o cara tá. Maílson tá bem acompanhado aí com o Adriano na sua comissão técnica. Com certeza. E tem Gato aqui, né, do Atlético, e tem o Danilo Nobre, né, de Tanque Novo também, Que novo. na equipe do Guarani. Tá bem dividido aqui. Muito bem. 2 grandes contratações lá de Tanque Novo para o time do Guarani também aí, viu? Não, só Danilo, né, de Tanque Novo para o Guarani e Gato para o Atlético. Então 2 rapazes lá de Tanque Novo que estão defendendo, um defendendo as cores do Guarani e outro do Atlético de Botuporã. O time do Guarani, com ela, que ele também é conhecido. Tá com a bola, camisa número 2, é o Coutinho, bom de bola também. Camisa número 2 do Guarani, chutou para frente lá. Agora o time do Atlético jogando para fora.
O jogo tá tranquilo agora. Você tá vendo? O Atlético começou, o Guarani começou mandando no jogo, o Atlético já tá se impondo, encaixando a marcação, não chega mais com aquela facilidade que estava no comecinho do jogo. Assim, talvez tenha acalmado um pouco os nervos da equipe do Atlético, baixou um pouco o nervosismo e agora eles começaram a soltar a bola como haviam treinado aí a semana toda para fazer essa partida. Alô, minha gente, aquele abraço. Alô, Rafa. Alô, Ronald. Bora Atlético, torcendo aí. Alô, Gilson Neves. Ô, Pedro. A bola dentro da grande área. Quase. Rapaz, quase de novo. Manda um alô, Pedro aí, Pedro. Manda um alô pro Acácio aí pra mim. Quem é? O Acácio. Acácio. Tá ligadinho lá, viu? Aquele abraço, garoto. Muito obrigado por estar ligadinho com a gente na TV L10. Jogão aqui nessa tarde de sábado em Botuporã, que tarde maravilhosa. Muita gente aqui no estádio assistindo também. Olha o passe de Danilo aí. Que passe é esse, Danilo? Calma, rapaz. Você sabe jogar bola. Toca a bola atrás pro Nilton. O Nilton tava esperando aí. Você jogou pra fora aqui, pra ninguém, só pro time do Atlético agora cobrar a lateral aqui. O time do Atlético já cobrou, o Nilton chegou rasgando de cabeça pro time do Guarani, Gato bota na frente, o time do Atlético não consegue, Coutinho domina, já mandou na frente agora buscando o ataque. Eles sempre buscam ali o Eric, né, e o camisa 11 e o Vanilton, que são dois velozes. Ele pega e já manda pra frente, buscando o ataque do time do Guarani. A característica para já pega e busca a velocidade dos seus atletas. É hora de confiança do Guarani, que sabe do potencial de Eric, tanto para driblar, segurar a bola, também na velocidade para ganhar do zagueiro. Então, bola lançada para eles é um perigo toda hora. Olha, a bola vem chegando agora no Ivanilton, dessa vez Ivanilton dominou de perna esquerda, bateu pra fora. Ele tá doidinho pra vestir a camisa, viu? Tá doido. Foi ele que perdeu. Foi ele que perdeu. Ele perdeu um gol inacreditável, agora bateu de esquerda longe. Essa tava difícil, né? Essa tava mais difícil. Tava bem marcado. Ó, o time do Guarani, Coutinho cortando de cabeça, chegou no camisa número 10, o Luan já domina, coloca na frente, buscou de novo e pega muito na bola o Ivanilton, ó, já tá com a bola de novo, já perdeu, já chegou rasgando, agora o camisa número 9 tenta, não consegue dominar o Eric, quem chegou foi o time do Atlético, mas Haroldo marcou falta pro time do Atlético ali. Haroldo percebeu ali uma movimentação atrás, mesmo optando por não dar a vantagem, achou melhor, mais prudente, marcar a falta na parte defensiva do time do Atlético. Gato já cobrando lá do outro lado pro time do Atlético, que chega no camisa número 5. O nome dele é o Ranieri. Ranieri botou lá pra frente pro 17, não consegue chegar o Raí. Quem cortou foi a zaga do time do Guarani Futebol Clube, lateral que pertence ao time do Atlético. Vamos ver como vai desenrolar a partida. Por enquanto, o Guarani mandando na partida, tendo 3 chances de gol. E o Atlético ainda não chegou ali. Só uma falta que foi rifada dentro da grande área que o goleirão fez tranquilamente a defesa. A bola está com o time do Atlético, cobrou no camisa número 5, Ranieri. Botou na área tranquilamente. Olha, a zaga joga livre. A zaga do time do Guarani. Não tem ninguém para perturbar, para dar pelo menos uma trombada. Agora chegou bola perigosa, chegou nele. Chegou do craque do time, no camisa 9. Vai driblar, jogou, cortou para frente da grande área. Bateu travado pela zaga. Mas que o Eric chega bem, chega. Se põe o jogo, ele vai para cima. Agora o time do Atlético colocando na frente. Vai embora, chegou dentro da grande área, travado. Coutinho chega tranquilamente. Fez a defesa tranquilamente para o time do Guarani Futebol Clube. O Guarani já bota na frente, vai no camisa número 20. Bom de bola o veterano Dionísio. Dionísio colocou na frente. Vai chegar nele de novo. E agora? Perdeu de novo, Ivanilton. Não é assim, garoto. Perde de novo na cara do goleiro. E sua camisa tá aqui, meu garoto. Sua camisa tá aqui pra mais tarde você vestir ela, viu? É toda sua já, viu? Já é toda sua. 2 chances claras de gol. Essa ele cabeceou praticamente em cima já do goleiro. Sai do goleiro e corre pro abraço. Tá faltando um pouco mais de calma para Ivanilton na frente do goleiro, ou então aquela malícia de atacante de fazer a finta, o drible de corpo e deixar o goleiro passar direto, ao invés de ter tocado nela com a cabeça e facilitou um pouco a vida do goleiro. É verdade, Ivanilton não tá tendo calma na hora de finalizar. O Guarani com a bola de novo, vem chegando aqui, o camisa 10 não consegue dominar, é o Luan. Garoto bom de bola também, o Luan, pelo desenvolver da partida que a gente está vendo aqui, né? O Luan também mandando bem. Tem os destaques que eu estou vendo aqui, o Luan e o Eric. O Luan é quem administra o meio de campo do Guarani, é quem faz a bola rodar. Ele e chegar bom de bola, o Luan, viu? quem precisa. Chegando, ó. Chegou de novo lá, Ivanilton não conseguiu, o Nilton cortou de cabeça grande, Nilton. Com essa altura, ele não tem como o cara ganhar de cabeça de você, né, Nilton? Ó, Danilo protege bem a bola, tocou pra ninguém de novo. Essa é a característica do Danilo, ele desarma muito, sabe proteger como ninguém, mas na hora de dar o passe não tem essa qualidade de passe. Refinado né? ainda. Do Atlético falta um pouquinho essa questão da ligação da zaga pro ataque. Epa! Falta Nigato aqui. A bola tá chegando no ataque, mas não tem ninguém pra receber dentro da área e aí fica sem bater da onde sair a bola o time do Atlético. Bruno pra cobrança aqui pro time do Atlético. Consegue chutar dentro da grande área, Bruno? Vai jogar na área, vai tocar curtinho.
Então, Bruno para a cobrança aqui para o time do Atlético, vai rifar, jogar dentro da grande área. É o momento que pode ser bom para o time do Atlético aqui. Partiu o Bruno, jogou dentro da grande área, sentou-lhe o balão, jogou dentro da grande área. Vamos ver que corta de cabeça o time do Guarani. Chegou no camisa 17, bateu longe do gol, Jean. Jean dominou no peito, bateu muito longe do gol. Tranquilamente o time do Guarani já está com a bola ali. Aqui, Botuporã, nessa tarde maravilhosa. Quantos minutos a gente tem jogado aí, meu amigo? Nós temos agora 22 minutos do primeiro tempo e, por enquanto, prevalece ainda a vantagem do Guarani. Mesmo placar marcando 0-0. 0-0 aqui nesse estádio de Botuporã, nessa tarde maravilhosa de sábado. Tarde boa, né? Pra quem gosta de tomar aquela cervejinha, rapaz. Eu tô vendo o pessoal ali de frente, ali naquela área, né? Todo mundo sentado, saboreando a cervejinha gelada, nesse clima agradável de sábado aqui. Bom demais, viu? Muito bom. Clima agradável demais. Bom para os atletas também, né? Tem que mostrar futebol. Quem tá preparado aí, vamos pra cima, vamos jogar. Eu quero ver grito de gol. Daqui a pouquinho vai ter gol, será? Ó, o time do Atlético chegando com o craque do time, o Eric. Epa, falta nele. Falta. Tem alguém que bate daí? Será que tem alguém que bate daí no time do Guarani? Vai ter que cruzar dentro da grande área. Eu acho que o Luan vai arriscar dali, viu? Ele gosta de bater de longe. Vamos ver, Luan, se vai arriscar daí, se vai jogar dentro da grande área para tentar. Agora o Guarani está tentando sempre. O Guarani pode abrir para cá. É um bom momento do jogo de novo para o time do Guarani, que está se impondo o jogo, por enquanto mandando na partida. Os perigos que tiveram foram lá, né? Foi o Guarani que conseguiu chegar. Eu acho que o Luan deve buscar ali Dionísio, que é famoso pelo jogo aéreo. Acho que é uma jogada forte do Guarani essa bola lá em Dionísio. Haroldinho vai autorizar para ele jogar dentro da grande área. Vai partir Luan de perna direita. Luan partiu, jogou de longe, bateu, defendeu o goleiro. Voltou agora o time do Atlético. Olha que coisa esquisita. Chegou o Eric, já fez o drible e saiu do primeiro. Chegou o Luan de novo com ela. Luan para Eric, não conseguiu fazer o toque. Chegou o Nilton rasgando. O cara chegou por cima, rasgando bonito. Já chegou o Eric, tocou lá de lado para a camisa número. Ele vai tocar na frente pro Eric de novo e tocou errado. Tocou errado ali o jogador do time do Guarani Futebol Clube. Mas que pancada do Luan, bem você falou, ele vai tentar que ele bate bem. Foi, eu falei pra você. E arriscou dali, meu amigo. Ele pegou dali do meio de campo pra frente, ele bate mesmo. E bateu bem, viu, Pedro? Bateu bem, uma ótima defesa. Né? Uma ótima defesa do goleirão que estava bem posicionado. Tem que dar um voto pro goleiro também, né? Olha, chegando de novo o time do Guarani, chegando no camisa número 11. O dono da camisa aqui, por enquanto, do inexplicável, né? Por enquanto é dele. Ninguém toma até agora. É, meu amigo, a camisa é bonita. Eu tô vendo aqui uma camisa branca com um símbolo bonito aqui do inacreditável. Linda, linda camisa. É, mas que o atleta não quer vestir. Por mais que seja bonita, não quer vestir. Olha ele aí, ó. Olha ele com a bola, pode ser o momento. Tentou voltar para Dionísio, não conseguiu chegar. Chutou a zaga do Atlético, rasgando. Lateral que pertence ao time do Atlético Futebol Clube Atlético de Botuporã. Então o jogo tá ficando bom, mas pelo que a gente vê, parece que não vai demorar pro time do Guarani abrir para cá. Tá chegando. O que eu percebi também, viu? Tá próximo, e pelo que nós tá vendo aqui na cabine aqui, o Atlético pode fazer sua estreia também, né? Quem sabe? Mas o Guarani tá próximo, viu? Olha aí, ó, que passe errado. Errado, rapaz. Muito errado. Danilo tocando aqui pro camisa 10. Luan vai bater daí, Luan. Bateu de longe. Dessa vez jogou longe do gol. Ele gostou dali, viu? Gostou, viu? É, ele acertou a cara de falta, agora vai tentar mais, né? É, tá certo, Luan, tá certo. Bateu bem a primeira, tá com confiança. Estando com confiança, tem que chutar, né? Tá com confiança. Atirou, né? Não tiver, para tirar com o goleirão. Quem sabe o goleirão não falha nessa aí. Pode ver o pessoal do chat aí. Assim, agora, 87 pessoas simultâneas acompanhando essa grande partida entre Atlético e Guarani. Um abraço aqui pra galera do Eduardo Costa, o Eliseu, de novo participando aqui, o Sérgio, o Vitor Souza também. Mandando um abraço aqui para Pedro Silva, que tá aqui abrilhantando essa partida e conduzindo brilhantemente essa live. Aquele abraço, eu que agradeço, gente, pelo convite. Que prazer estar aqui com esse pessoal em Botuporã para essa linda partida, nessa tarde maravilhosa. Forte abraço. Alô, Vitor. Abraço, meu garoto. Obrigado aí, galera das comunidades de Saco das Lajes, Vereda Funda, em Tanque Novo. Valeu, Vitor. Grande Vitão, né? Acho que esse é o Vitor Souza, né, Vitor? É, Vitor. Obrigado, seu Vitor. Abraço aí, garoto. Obrigado por estar mandar um abraço aqui, gente. Pedro, também para Acácio, que foi nosso árbitro aqui. Olha, né? mais uma bola perigosa chegando no camisa número 11. Não conseguiu dominar. Faltou um pouquinho mais de velocidade no Ivanilton. Ô, Pedro, uma coisa importante aqui. Pediu para mandar um alô para a galera do Pé de Pau lá, viu? A torcida do Pé de Pau. Que isso todo ano tem. Manda pedir alô. Rapaz, que camarote top ali. Tô pedindo alô lá em cima também. É, alô pra aquela galera que tá ali na árvore ali, né? Assistindo a gente ali, rapaz. Olha que camarote ali. Mas eu acho que o sol tá batendo bem no olho deles ali. Não vai conseguir visualizar direitinho, não. É melhor vir pra cá. Ó, Nilton chegou com tudo, que personalidade. Não arreda o pé nem a pau, Nilton.
Chegou, chutou, ganhou a lateral ainda. Vamos ver, Nilton também já é veterano, né? Já é veterano. Já tá no meio já, hein? E Nilton aí improvisar na lateral esquerda, ele que é de origem aí, cabeça de área, zagueiro, hoje desempenha muito bem a função aqui de lateral esquerdo. Hoje tá na lateral. E que bomba pro Nilton aí, como ele fala, que barril. Porque jogar de lateral esquerdo para um cara, né? Com a estatura dele, ele que é destro, né? Uma estatura que não é uma pessoa de velocidade para fazer uma lateral é difícil. Ele vai só defender. Ele só vai defender. Para atacar aqui, eu acho que vai ser um pouquinho difícil para ele. Vai ser o lateral de defesa só. Com certeza. Se ele subir, não vai dar conta de voltar, não. O camisa 10 vai jogar da área Luan para o time do Guarani de novo. Bola perigosa nesse momento para o time do Atlético. O Atlético, vamos ver se consegue se defender, porque o Guarani tá chegando. Lá vai Luan de perna direita, chutou longe. Essa foi mal, viu, Luan? Essa você pegou mal na bola. E mandando agora para frente, buscando o camisa número 9 do Atlético. O nome dele é o Gabriel. O Gabriel não chegou, quem chegou foi o zagueirão cortando camisa número 2. O Sivaldo cortando para o time do Guarani. O Guarani de novo com ela. Já fez o toque, tá mandando no jogo. A Dionísio tentou dominar. A idade também não favorece. Foi embora. Já saiu do primeiro, tentou sair do segundo de novo. Foi travado. Lateral que pertence ao time do Atlético. A experiência vale também no caso do Dionísio, né, meu amigo? Só a idade, fala que a idade não basta aí pra você ver, né? O cara já veterano, mas com experiência, né, Pedro? Experiência grande aí. E ainda joga muito, né? Domina a bola, procura o toque de jogo. Tem experiência. Vale considerar as duas coisas. O cara é muito habilidoso, mas é experiente também, né? Fica veterano, sabe jogar ainda. E o time do Guarani tenta impor a partida, chegou, na minha opinião, foi empurrado. A Lodi disse que não houve nada. Então, escanteio ali para o time do Guarani. Né? Eu pensei que tinha dado empurrão nas costas do defensor. Seria falta, mas a Lodi falou que só escanteio. E que destaca também a questão do Dionísio, é outro exemplo aqui de adaptação de experiência. Dionísio, que era atacante de origem, hoje está cumprindo a opção ali de lateral direito. Meu Deus, o time do Guarani tá todo improvisado. Bola na área pro time do Guarani, chegou de cabeça, parou. Falta, foi empurrado ali. Haroldinho já marcou falta pro time do Atlético. Então temos um improviso danado aí. E, para você ver, 2 jogadores que não é de velocidade. O Dionísio ainda apoia um pouco. Agora o Nilton só vai defender. Você tá defendendo aqui, né? Pelo que eu tô vendo aí. E lembrando que o Dionísio é bom de cabeça, hein? Se deixar ele na área ali e vir a bola pra ele, já era. É gol mesmo. Um cabeceador nato, né? Vários gols de cabeça já tem o Dionísio. Muito bom jogador. Agora que tá com a bola o time do Atlético, o jogo tá tranquilo. O jogo agora tá tranquilo, o Guarani tenta atacar, o Atlético só defende por enquanto. Né? O Atlético defendendo, o Guarani tentando impor o jogo. E fica nesse clima aí, ó. Pra lá, pra cá, bate e rebate. Olha o time do Atlético com a bola aqui, chegando no camisa número 13. O nome do garoto, camisa número 13, vai com ela aqui, o Bruno. O Bruno já botou lá na frente, chegando agora de novo, ó. Tranquilamente o zagueirão faz a proteção para o goleiro pegar a bola. Então você vê que a partida não tá tão badalada assim para o time do Atlético, não. A zaga joga tranquilo, ninguém para perturbar aqui. O Atlético não tá tendo essa pressão aqui no campo de ataque. Tá feliz, parece, não tomando gol, mas se continuar assim, vai chamar o Guarani para cima e certamente vai ser surpreendido com um gol do Guarani. O Guarani só administra a partida, porque o time do Atlético, olha aí, não vai tranquilamente, o time do Guarani vai levando de novo, chegou, o zagueirão agora foi na frente, agora colocou para Eric pode fazer, vamos ver se domina, a bola foi forte, muito puxada, cruzou para dentro da grande área, defendeu o goleiro, sobrou no 11 de novo, vai fazer, chutou travado. Dessa vez ali o nosso amigo protegeu o Ivanilton, né? Fez um passe bom para finalização do camisa 18, Matheus. Atuou bem o Ivanilton, mas assim, o que não tem de ataque o Atlético, as defesas tá segurando. Se defendendo muito bem o time do Atlético. A bola do Dionísio, o veterano Dionísio vai cruzar, jogou dentro da grande área, não preferiu fazer o passe, buscou lá na direita, colocou dentro da grande área de novo o time do Guarani de cabeça, tranquilamente cabeceou o Ivanilton por defesaça do goleiro do Atlético de Botuporã. O goleirão é o camisa número 1, é o Vinícius. É o Vinícius, camisa número 1 do time do Atlético. Vinícius que está com a bola. A partida, por enquanto, o Atlético não conseguiu se encaixar. Olha, buscando na frente, tentando o passe. Tentou no camisa número 17, lá buscando o Jean. Jean já fez o passe na frente, ó, vai receber de novo. Chegou tranquilamente a zaga do Guarani, protegendo. Vai ganhar a bola. Tá ali no bate-rebote. Olha como saiu bonito ali, rapaz. Saiu bonito o garoto, camisa número 2. É o Sivaldo. É ele mesmo com a bola, saiu camisa número 2, mandando para frente, mandou de novo pro Ivanilton, Ivanilton vai botar no Dionísio, tava desenhada a jogada, não quis, pisou e perdeu, não, voltou no camisa número 18, pode finalizar dali para o falta nele, falta em cima do jogador do Guarani Futebol Clube, Matheus. Bola perigosa, quem vai para a bola é Luan? Não, parece que o próprio Matheus mesmo vai fazer a cobrança. Agora é para quem bate de pé esquerda, né? Ele vai colocar na gaveta essa bola, viu?
Momento importante para o time do Guarani Futebol Clube. Será que sai? Grito de gol. Pode ser agora. Pode ser agora. O time do Guarani vai jogar dentro da grande área. Pode ser um grande momento para o time do Guarani. Vai jogar na área, vai bater direto. Tá perto, tá praticamente ali no bico da grande área. Quem bate bem pode arriscar. E ele vai bater a bola agora com a camisa número 18, Matheus, de perna esquerda. Se for esquerdinho, se bater bem, pode buscar a gaveta. Matheus buscou, jogou, defendeu o goleiro. O time do Atlético jogou de novo, deu de graça pro Matheus, que pode sair do primeiro, fez o drible, cruzou pra dentro da grande área, chegou no Nilton de cabeça e jogou longe, cortou de novo o time do Atlético. A bola vem chegando aqui com o Eric vai dominar, tocou de cabeça aqui mais atrás, tocou no camisa número 3 do Guarani, tocou Paulo, vai fazer, jogou no 10 do Luan, cortou o time do Atlético, chegou em Danilo agora pro Luan, dominando, chutou dentro da grande área, deu de bico, cortou de novo o time do Atlético. Chegando agora para o time do Atlético com a bola, Gato vai mandando na frente, buscando lá o camisa número 9 do Atlético, que vai chegando na frente, já cortou, rasgaram. Que foi isso aí, Danilo? Que força é essa, meu amigo? Se pega, tu leva cartão, viu? Faltou pouco ali, Haroldinho deu a falta, mas por pouco não seria uma falta mais grave. Agora, pro Atlético, faltou uma ligação entre esse meio e o ataque. Eles estão com muitos jogadores defensivos, mas quando a bola chega no ataque, não tem como trabalhar a bola, que falta gente. Por enquanto, só defende o time do Atlético. E a bola vem chegando aqui, Nilton, muito alto, Nilton, já cortou de cabeça, chegou para o Luan botou na frente, buscando o Ivanilton, bateu na zaga. Vem voltando ali agora para o camisa número 18 do Atlético, que jogou para fora, quem jogou para fora, essa bola foi o 18 do Atlético de Botuporã. É o Bruno, camisa 13, Bruno, que jogou para fora. Nilton vai fazer a cobrança. Nilton jogou na frente lá pro Eric, botou na frente, botou bem. Eric vai cruzar, vai fazer o drible dentro da grande área, tocou para trás, cravou a zaga do Atlético jogando para fora. Eric vai protegendo para pegar a bola. Eric parado ali. Lateral apenas para o time do Guarani Futebol Clube. O Eric criou uma falta pelo empurrão ali. E vem bola na área, chegando, cortou pro time do Atlético, jogando para fora. Quem cortou foi o camisa número 17 do Atlético. A gente já vai pegando aqui o nome dos atletas aqui. A gente tem o 17, que é o Jean. Tem um jogador caído ali. Qual é o jogador que tá caído ali pra gente mandar pra galera? Caiu ali, teve um pequeno choque. Tá queixando ali da coxa, né? É a coxa. É o 77. É o Raí. Aí sentiu uma pancada ali, já chamou a maca também. Errou, a massagista hoje parece que é Maílson. Maílson. Adriano tá com o moral, botou o Maílson de massagista agora. Fala, vai que eu fico aqui. Só vou ficar no comando aqui. O camisa número 77 está sendo atendido ali. O Raí, jogador do Atlético de Botuporã. Ele queixou de uma pancada na coxa ali, mas já está em pé. Estava reclamando, mas já está de pé. Acredito que dá para voltar para a partida tranquilamente, o Raí. Aquela pancada que dá aquele susto, daquele momento ali de choque, mas logo logo ele se recupera. E quem tá com a bola é o time do Guarani Futebol Clube. Já foi cortado de novo, voltou no time do Guarani. Falta nele. Falta em cima do Matheus, que pode ser o momento mais difícil para o time do Atlético se defender. Vamos ver até quando consegue estar se defendendo o time do Atlético de Botuporã. E bola aérea não é uma boa opção para o time do Atlético. A gente percebe que o Guarani, além de ser jogadores experientes, são de grande estatura. O Dionísio, o César, o próprio Nilton Oliveira, que agora está indo para a área, são grandes opções nessa bola aérea. E o Dionísio, igual eu falei, ele tá ali sempre, solto. Não é bom deixar ele tá solto. Tá sozinho no fundo, o Dionísio. Ele é perigoso, viu? Na bola aérea é perigoso. Vai jogar Luan dentro da grande área, bem batido, jogou na fogueira, chegou de cabeça, rasgou a zaga, jogando para fora, vai ser aqui escanteio, a bola vem cortando aqui, saindo escanteio que pertence ao time. Deixa eu ver, Haroldinho deu escanteio? Haroldinho deu tiro de meta. É escanteio. Escanteio sim, escanteio para o time do Guarani Futebol Clube, que vai Luan de novo para a cobrança. Momento bom para o Guarani, bola aérea, estão vendo ali grandes jogadores altos, né? O Nilton, o 11 também, o Dionísio, mas ele não quis cruzar para a área, para Danilo. Danilo jogou agora sim dentro da grande área, pode ser o gol, defendeu o goleiro, voltou pro gol! Impedido! Não valeu! Já ia rasgar a garganta para gritar o gol, tava com a bandeira levantada, o velho disse que foi irregular. Foi um bate-rebate, não entendi, né? Eu acho que deve ter tido ali falta de ataque da equipe do Guarani, porque
no goleiro. Aparentemente não deve ter dado impedimento, tava todo mundo na mesma linha. Acredito eu que deu uma falta de No ataque. goleiro, parece, né? No goleiro. E o goleiro saiu bem, viu, Pedro? O goleiro saiu bem. Voou Muito bem o goleiro. O goleiro foi muito bem. Muito bem. Saiu bem na bola, eu pensei que ia ser gol. Na ponta das luvas ele tirou a bola, né? Uma bela defesa do goleiro aí. O velho com certeza viu falta no goleiro ali, né? O goleiro saiu para defender, alguém trombou com ele. Foi a hora que a bola voltou para Eu creio que foi o falta, rapaz viu, finalizar. Por isso aí. Um momento de descanso, né? O atleta está caído, vai ser atendido. O Liarodinho está pedindo, né, para um atendimento. Vamos ver se ele consegue levantar tranquilamente. Ali tem 2 jogadores caídos do time do Atlético. O Liarodinho está chamando lá, chamando o pessoal para atender lá. O goleiro está caído. E por enquanto quem está destacando da partida do time do Atlético é o goleiro. É o goleiro. Aquela As defesaças já com essa aí, né, que eu vi. 2 defesaças com essa e uma que saiu na cara. O atacante foi mal, mas ele saiu na cara do Ele já estava caído, né? Aproveitou também uma que ele já estava caído, já pegou a bola. E a outra que ele tentou finalizar de cabeça, ele saiu fechando. Foi. Então, a peça mais importante do jogo até agora está sendo o goleiro do time do Atlético, que é o Vinícius. Vai mandando no chat aí, galera. Vai pra cima, Raí. Pessoal mandando ali. Rogério, boa tarde. Um alô pra galera do Barcelona da Lagoa de Pedra. Pessoal do Barça de Lagoa de Pedra. Lide, aquele abraço, Lide Gonçalves. Maria Martinelli, obrigado pela companhia também. Rafa de Jesus. Fez uma grande final, campeão de Botuporã versus o campeão de Tanque Novo. Seria muito bom, né, fazer uma grande final, fazendo aqui, né? Boa ideia, viu? O campeão de Tanque Novo e o de Botuporã. Aí, amigo Rafa, assim, certamente terá, porque assim, outros anos sempre aconteceu esse jogo, já era tradição antes do período de pandemia, os 2 campeões aqui da região se enfrentar para fazer uma final simbólica entre os times aqui da região, mas sempre foram grandes espetáculos para quem joga, quando também para quem estava assistindo. Pronto, então o Muricy Futebol Clube já aguarda o campeão de Botuporã para enfrentar o Muricy, que vai receber lá hoje na praça o troféu de campeão Tanquinovense 2022, num jogo tremendo, um jogo polêmico danado, que o time do Pé do Morro de Nezinho até hoje ainda recusa pegar a taça, dizendo que foi assaltado naquele jogo. O Pé do Morro terminou desde o primeiro tempo com 2 a mais e não conseguiu levar esse caneco. Não tem como reclamar, né? Para mim, o time do Pé do Morro tá meio envergonhado do que aconteceu e está muito reclamando da arbitragem. Assisti depois o jogo todinho pelo YouTube. Eu não vi nenhum erro de Haroldo, na minha opinião. Eu estava presente no jogo lá, felizmente consegui acompanhar de perto, e a arbitragem conseguiu segurar bem um jogo daquele tamanho, cheio de desafios, e Haroldo não cometeu nenhum erro que comprometesse a partida. Chegou o Luan, vai bater daí, Luan, dominou, tocou para Eric, pode ser agora, valeu, Eric, bateu, defendeu o goleiro. Mais uma grande defesa do Vinícius, o grande destaque da partida até agora. Até agora eu tô vendo o Vinícius aí destacando o time, hein? E ele vai ser bem votado aí, viu, Pedro? Eu tenho quase certeza que a galera vai votar muito nele aí. O goleiro chama o Corujinha, dizendo que manda alô pra Fluminense de Umburana. É Umburana também. Corujinha, Pedro, ele é Corujinha mesmo, o apelido dele é O Corujinha. apelido dele é Corujinha? Na coruja, dá certo, não dá? Atirou na coruja. Rapaz, é o Corujinha. Ele Bola na área pro time do Guarani, chegando de cabeça, que cabeceou, jogou pra fora. Tiro de meta que pertence ao time do Atlético de Botuporã. Por enquanto, o time do Atlético se defende e o goleiro tá conseguindo segurar o resultado. Né, o empate, por enquanto, é mérito do goleiro, que está saindo muito bem do gol. Quando ele sai bem. Quando defende muito bem também debaixo do gol. Está muito bem na partida do Vinícius. Muito perigoso para um time quando o melhor em campo é o seu goleiro. Isso significa que o meio não está funcionando e os demais jogadores não estão conseguindo suportar a pressão. Principalmente a linha ofensiva do time do Atlético, moço. Não chega nem a pau. Está fazendo ali. Parou falta no zagueiro ali. Né? Quem chegou empurrando foi o Ivanilton. Como eu estava dizendo aqui, o time do Atlético até agora não leva perigo nenhum. Está jogando tranquilamente o camisa número 2 ali, o Sivaldo, e toda a sua equipe defensiva do time do Guarani jogando sossegados, porque não leva perigo. Olha, a bola chegou agora, pode ser momento. Agora pode ser o momento, faltou velocidade no atacante, o goleiro saiu de longe e conseguiu tirar tranquilamente. Esqueceu de pôr a marcha, moço, esqueceu. Engata uma terceira aí, meu garoto, e vai pra cima. E o time do Guarani não tem nada a ver com isso, tá com a bola, vai embora, voltando pra Danilo aqui. Danilo já coloca no campo de jogo, buscando lá na frente, busca o Dionísio. Não, vai buscar mais na frente, tentou, parou a partida, enrolou Danilo com a bola. A bola chegando aqui no Luan, Luan mandando no camisa número 6, Nilton. Nilton já vai tentar botar na frente, Nilton não é a dele, muita velocidade, mas já voltou, dominou agora, bem, fez o drible, tocou pra frente, foi travado pela zaga. Volta agora pro time do Atlético, pode falar, garoto. Nilton agora quis participar agora na frente agora, hein? Avançou, Nilton. Gostou do jogo, hein?
Pelo que o ataque do Atlético está impondo aqui, Nilton pode virar atacante. Pode ir embora. Pode ir embora pra frente, Nilton. Pode tentar o gol. Ó, o time do Guarani com ela, vai virando lá, invertida de bola muito bonita. Tocou lá, buscou espaço. O time do Guarani com ela, voltando ali no camisa número 2, o Simvaldo. Simvaldo tá com ela pra Danilo. Danilo pode aí, mandou no Nilton. A jogada tava desenhada. Mandou pra Nilton, vai no meio de novo. Aí já voltou de novo no meio para Luan. Luan já leva pra trás agora. Joga muito o Luan, viu? É quem põe a jogada no meio de campo, como você falou. Luan é que domina o meio de campo do Guarani. A cabeça pensante do Guarani é Luan, ele que administra tudo. Agora, um lance importante aqui foi quando Danilo pegou a bola e perdeu aquela passada e tava caçando o Eric pro lançamento. Só que ele não viu o Eric, ele perdeu o tempo e teve que voltar toda a jogada. Olha, já é uma característica do time do Guarani, pegar e buscar o Eric lá na frente, que é veloz e habilidoso, né? Então o Danilo tinha o passe, claro, para Dionísio, para outro atleta, já tentou o Eric. Vem chegando agora Dionísio, vai bater daí, Dionísio, vai bater, epa! Pegou feio nessa, falta nele! Que falta em cima do Dionísio, perigosíssima, e leva cartão amarelo lá pro jogador do time do Atlético de Botuporã. Vida as costas, garoto, camisa número 6, né? Dito. É o 6, foi o 6 do Atlético? Ditão. Ditão, o Emerson. Dito abriu a caixa de ferramenta ali, largou a foice em Dionísio. Dito sentou a pancada. Foi, largou a foice ali, não quis saber de nada. Tanto é que Haroldo já tirou o amarelinho do bolso. E falta perigosíssima agora, garoto. Olha, falta perigosíssima para o time do Guarani. Bate bem na bola o Luan, pelo que eu vi, a primeira falta cobrada. O Luan já bate muito bem na bola e tá perto da grande área, o Luan. O esquerdinha também bate bem na bola, o Matheus, né? O Matheus e o Leão, os dois batem muito bem na bola. Acho que o Matheus vai deixar pro Luan essa bola. Deixar para Luan? Será que vem pancada? Dali seria mais colocado, né? Para acertar uma pancada. E não é fácil, não. Um esquerdinho ali, colocar na gaveta também seria bom. Seria bom. Mas vai Luan, camisa 10, apitou Haroldo, Luan, partiu de perna direita, bateu na barreira. Lateral que pertence, escanteio que pertence ao time do Guarani Futebol Clube. A bola chutou na barreira, que eu disse. Pode ter que ser colocada. Forte ela não vai passar, pega na barreira. Ainda mais próximo ali, não tem como, né? Ainda vai oferecer perigo pro Atlético, que, de novo, o jogo aéreo é o jogo do Guarani. É um time que sobressai, que tem grandes atletas e potencialidade. Bola na área pro time do Guarani, chegou de cabeça, Dionísio não conseguiu alcançar, quem cortou foi a zaga. E a bola vem agora de novo, agora chegou Dionísio de cabeça, bateu, gol! É do Guarani! Foi ele! Carimba que é gol dele, do veterano Dionísio. Ele já dizia que Dionísio é bom de cabeça, ele é bom de cabeça. Se deixar, ele marca. Não deixa o velho só, eu falei. Descuidou do velhinho, a bola tá no fundo da rede. Agora o Guarani tem um. Demorou de sair o gol, meu amigo. Falei, não deixa o homem só, porque ele é perigoso de bola aérea. Dionísio já tem vários gols aqui na região aqui de cabeça. Entendeu? Então, assim, deixou só na área, meu amigo. Bola aérea é perigo de gol. Além da altura, posicionamento que mostra a experiência de Dionísio da área. Sabia onde esperar a bola. A bola é quase caindo, agora chegou nele, pode ser o gol, Ivanildo pode redimir, bateu de pé esquerdo em cima do goleiro. Esse finaliza muito mal. Ele tá doidinho pra perder aqui a camisa dele, né? Mas não vai perder, não. A camisa... Por enquanto é dele. Por enquanto é dele a camisa, mas dessa vez ele chegou bem ali, ó. Faltou ter força na finalização. Né? Bater bem de perna esquerda e jogar dentro do gol. Achou chances claras ele. Ó, o Luan, jogada bonita do Luan, chapeuzinho aqui no meio de campo, tranquilo, o time do Guarani agora com 1-0, que pode melhorar ainda, pode abrir pra cá, o time do Atlético de Botuporã mandando aqui do meio de campo, essas bolas aí perigosíssimas, já inverteu a partida, jogou aqui do outro lado pro camisa número 13 do Atlético de Botuporã, ele já tocou na frente lá agora, era o Bruno tocou pro Gato já busca o camisa número 17, ele o Jean vai botar na frente, Nilton chegou, epa, assim não vale, Nilton. Assim não vale, epa! Assim não vale. Eu vi a falta, né? Não, Nilton se vale aí do corpo dele, de porte físico avantajado, mas dessa vez ele deu carga nas costas de Jean. E aí o bandeirinha falou, assim não. Ele quis montar no Jeanzinho, não deu certo, viu? Assim não vale, Nilton. Vai devagar, garoto. Você empurrou, você deu um empurrão nas costas aí, falta velocidade, joga a carga em cima do jogador. Tá quase chegando o finalzinho do primeiro tempo, não é isso? Já estamos nos acréscimos já.
Já estamos nos acréscimos, só depende do nosso amigo Haroldo para encerrar a partida aqui no primeiro tempo de jogo. O Gato vai jogar na grande área, pode ser um bom momento para o time do Atlético. Vamos ver se o Atlético consegue finalizar, consegue chegar, dá trabalho para aquele goleirão ali, que até agora o goleirão Hernando não fez nenhuma defesa, partiu o Gato, jogou, Danilo cortou de cabeça para o time do Atlético, que volta aqui no camisa número 3, de novo, 13 para o Atlético, voltou lá na camisa número 5 do Atlético, Ranieri foi travado, cortando muito bem o Sivaldo, lateral que pertence ao time. Pitaroldo! Fim de papo aqui no primeiro tempo. Fim de partida, primeiro tempo aqui em Botuporã, no estádio municipal. Para Atlético 1. Atlético tá 0. Guarani tem 1. Atlético tem 0. Então, jogão de bola. O Atlético mandando até agora da partida. Resultado justíssimo, que podia até ser um placar maior, né? Se não fosse o nosso inexplicável ali, já estava em 2 ou 3, né? Mas faz parte do jogo. Eu creio que vai sair muitos gols nessa partida ainda, nesse segundo tempo, né? Vamos esperar aí um bom jogo. Momento importante para o time do Guarani ter conseguido marcar com o veterano ali, né? O Dionísio. O Dionísio conseguiu marcar um gol importantíssimo, que o time vinha batendo, não conseguia. A bola quicou dentro da grande área, sobrou numa posição que não é para quem é bom de cabeça mesmo, né? Ele chegou de peixinho, jogou para dentro, né? Caindo dentro do gol, jogando bola, entrando para dentro do gol, um gol, né? Importante para o time do Guarani, que estava impondo mesmo a partida, tentando marcar e não conseguia. O time do Guarani batia, o goleirão foi ímpio, não conseguiu segurar, né? Um momentinho oportuno ali, né? Dionísio aproveitou um gol. Mas tem muito jogo, viu, Pedro, ainda? Muito jogo bom pra frente ainda. Com certeza. Estamos ao vivo, agora intervalo de jogo aqui em Botuporã, TV L10, levando as imagens para você. Obrigado, meus amigos que estão ligadinhos conosco aí. Muito obrigado pela companhia de vocês. A gente vai tomar uma água aqui, já volta rapidinho para vocês. Fiquem com as imagens desse grande jogo aqui no estádio de Botuporã. A gente volta com fortes emoções para o segundo tempo de jogo.
E aí, galera, vamos aproveitar aqui esse momento aqui de volta aqui. Mandar um abraço pro pessoal do chat. Nós estamos agora com 30 pessoas simultâneas. Também aqui Vitor Souza, o Rafa, o Elton Lopes aqui torcendo pro Atlético. Tá difícil, viu, Elton? O Atlético não se encontrou no jogo ainda. Vamos para o segundo tempo de jogo aqui no estádio de Botuporã, para o segundo tempo de jogo. Harudinho autoriza a bola rolando aqui no estádio de Botuporã, um jogão de bola. Tá um jogo, né? O time do Guarani se impondo, marcando já o primeiro gol. O Guarani tem 1, Atlético tem 0. Vamos ver para o segundo tempo se o Atlético fez alguma mudança. Até agora, Pedro, não, viu? Os dois times praticamente entrando para o segundo tempo com a mesma formação, é isso? É isso mesmo. Nenhuma das equipes apresentou nenhuma mudança. Por enquanto, eles estão vindo com a mesma formação pro segundo tempo. Tá acreditando no time, né? Então vamos esperar aí pra ver, né? Parece que tá acreditando no mesmo time. Estou vendo um camisa diferente no time do Atlético. O 18 ali não estava jogando? Ah, realmente, Pedro. O 18, Teca, 18, Givanildo. Isso, tem mudança sim. É o 18 ali, não é isso? Ó, o time chegando com perigo. Bola na área, cortada para o time do Atlético. Chegou e voltou de novo o 10 do Luan, bateu o jogo para longe. Harudinho já marcando falta ali para o time do... Né, tranquilamente para o time do Atlético ficar com a bola. Teve sim uma mudança. O 18 aqui é o nome dele? Teca. É Teca. Teca do Atlético. Né, vamos só ver quem foi que saiu para o Teca entrar no time do Atlético de Botuporã. Teve só mudança por enquanto nas duas equipes, pelo que eu estou vendo aqui. Bola agora com o time do Atlético. O Atlético, vamos ver se consegue pôr o jogo para o time do segundo tempo. Vamos ver se melhora essa partida. E o camisa número 11, Lucas, não consegue chegar na bola. Quem chega é o Guarani fazendo a defesa. Nilton tá dominando tranquilamente, tocando, levantando a cabeça, tocando de lado. Tá muito tranquilo o time do Guarani, né, administrando a partida. Saiu o Jean, o 17, para a entrada do Teca, camisa número 18, para o time do Atlético de Botuporã, a única substituição até o momento. E o time do Guarani vai com tudo com ela. Luan não consegue chegar, quem chegou foi o Atlético, cortando com a camisa número 77 do Atlético de Botuporã, Raí. Aí cortou, já foi travado de novo, chegou aqui com o time do Guarani, que está com ela é o camisa número 19, Diego Guedes com ela, tocando mais atrás para a camisa número 2, o Sivaldo levanta a cabeça, procura o jogo, vai verter, chutou na frente, buscou camisa 10, não consegue chegar no 11, que estava buscando dar o camisa 11, que está não o 10 mesmo. O 11 é o que está com a camisa até agora, né? Chegou o Sivaldo muito bem na bola, lateral que pertence ao time do Atlético de Botuporã. Na minha opinião era para o Guarani mesmo, bate e rebate, mas o bandeirinha deu ali, que é a bola para o time do Atlético de Botuporã, para Gato. Olha lá, corrigiu, né? A bola pro Atlético, a bola bateu no jogador Gato do Atlético, então a bola é pro Guarani. Muito bem, seu Bandeira, corrigiu enquanto é tempo, tá certíssimo, foi mesmo. A bola agora é pro Guarani, que tá com ela cobrando já aqui o time do Guarani. Gato dominou no peito, Gato botou no chão, botou na grama, já voltou o time do Atlético de novo, não passe seguir o time do Atlético, voltou no Gato de novo, um bate e rebate danado, Gato domina, vai fazer o toque, não proteger, vai tentar sair, tentou, falta nele, diz Haroldo. Não dá 2, 3 toques seguidos o time do Atlético até agora. E não está conseguindo manter a bola no campo de ataque, que é o mais importante para eles agora. O Atlético jogando totalmente recuado, sentindo a pressão da equipe do Guarani. E um fato importante aqui, e curioso, durante o intervalo todo, o dirigente e o técnico do Atlético ficaram conversando com a equipe de arbitragem. Então, Adriano e Maílson tiveram uma conversa longa com a Haroldi nesse intervalo. Mas pelo que a gente tá vendo no decorrer da partida aqui, não teve muita reclamação pra cima de Haroldo, não. Na minha opinião, não tô vendo lance assim de... Realmente, então o jogo... Ó, chegou com o perigo, Luan, chutou pra fora. Chance boa pro Luan, mas chutou longe do E o gol. Guarani quer mais, né? Quer encher de gol. Guarani quer mais, como eu tava comentando aqui. Se teve reclamações de Maílson ou de Adriano, a equipe, a comissão técnica pra cima de Haroldo, não vi nenhum problema de Haroldo no primeiro tempo, não. Eu acho que eles devem ter questionado a questão do critério do cartão amarelo, não concordando com o cartão aplicado. Porque no mais a gente não teve nenhum lance polêmico, não teve nada muito duvidoso. Até agora muito tranquilo. É muito tranquilo para Haroldo aqui essa partida. Então uma partida boa de apitar também. Ele tá bom de trabalhar uma partida dessa aí, tá tranquilo demais. Dá pra faturar facinho esse aí, hein? Tranquilamente. Ó o Luan, bom de bola esse garoto. Tô gostando do futebol do Luan, que lança no camisa número 19 do Guarani. Eita. O nome dele já passou, Diego. Falta, parou. O que foi que o bandeirinha deu ali? Falta de ataque de Diego.
Falta de ataque do Diego em cima do Gato ali. Diego acho que chegou empurrando, né? Fez a falta. A vontade de ganhar na frente, acabou usando uma força excessiva e o Bandeirinha pegou a falta. Gato com ela buscando aqui na frente, já chegou cortando camisa número 19, Raí, cortando, jogando pra fora pro time do Guarani Futebol Clube. O Atlético tá com a bola, chega dominando ali o camisa número 9. Olha, mostrou talento, garoto. Já colocou no chão, vai botando na frente, buscou lá do outro lado, inverteu bonito a bola. O garotinho aqui do Atlético de Botuporã, já botou no camisa número 5, Ranieri. Ranieri buscou 77 ali na frente, que era o Raí, não consegue chegar nele. Quem chegou foi o camisa número 18, Matheus. Matheus vai botando na frente pro time do Guarani, vai embora Matheus. Matheus colocou na frente, vai embora garoto, vai embora Matheus, vai embora Matheus. Epa! Ele já tá reclamando que foi puxado. Haroldinho estava próximo do lance, dizendo que não houve nada. Bola apenas para o time do Atlético. Mas aqui não bate, o corpo vai batendo no outro mesmo, não é lance para falta, né? Na desculpa corpo a corpo, o atacante eu vi ali que sentiu que não alcançaria, apelou para a falta, ver se comovia o coração de Haroldo, que não foi na dele. Botuporã ligado com a gente, com os nossos municípios vizinhos também ligado na nossa TV L10. Que transmissão legal, imagem muito boa da TV L10, fazendo um belo trabalho aqui em Botuporã. Fez em Tanque Novo também a final do campeonato. Parabéns toda a equipe da TV L10 pelo trabalho que está sendo realizado aí. E olha o time do Atlético chegando, botou na frente, vai chegando o goleirão tranquilamente para fazer a defesa para o time do Guarani. É o Hernando que está com a bola para o time do Guarani. Quase não está trabalhando hoje o Hernando, né? Tá ganhando fácil também, viu? Hernando aí hoje. Quase sem aparecer no jogo devido aos atacantes lá, né? O time do Atlético com a bola aqui com o Emerson. Emerson é o nome dele. Opa, que drible esquisito é esse, garoto. Cuidado que você entrega, ouro. Olha, agora entregou. Pode ser o gol. Camisa número 11, partiu, bateu, atirou, entrou. É do Guarani. Ivanilton é o nome dele. Um presente dado pela zaga do time do Atlético de Botuporã. Entregou no pé do Ivanilton. Chutou quase em cima do goleiro, mas passou, tava muito perto dessa vez, Ivanilton Marco. O dono da camisa, né, Pedro? É ele. Continua, mas golaço, hein? E a zaga vacilou nessa aí, viu? O Dito fez uma gracinha, o outro zagueiro foi fazer a graça também, não deu certo. Que momento vive o time do Atlético, meu amigo. Que brincadeira besta aquela na zaga. Pelo amor de Deus, quebra essa bola pra frente, meu amigo. Jogo de campeonato, manda a bola pra frente. Já atrás do placar, tomando de 1-0, um sufoco o jogo todo, não é lugar pra brincar na zaga. Os dois zagueiros ali, o Dito e o Hernando, tentaram sair na confiança, mostrando o controle da bola, mas não foi a escolha correta. Descontrolou, né, André? Exatamente. Descontrolou a partida agora, viu? O Hernando já começou fazendo aquela fita meio esquisita, né? O Emerson, né? É o Tito, né? Isso, Tito. Já começou a fazer aquela fritinha, aquela gracinha na frente do atacante, né? Brincou. É um jogador, como eu sendo um técnico do time, alguém que tá um capitão desse time. Moço, jogador meu não faz isso nem baba, nem brincadeira. Vai pro banco. Vai Dionísio agora, hein? Agora Dionísio mandou pra dentro da grande área, fez o cruzamento, vai fazer Eric, bateu de longe, fez o drible bonito embaixo das pernas, passou do segundo, vai fazer, golaço, bateu, golaço! Carimba, que é top! Eric é o nome dele! Golaço! Gol de quem entende, gol de craque. Colocou embaixo das pernas, fez o drible pra esquerda e mandou de perna esquerda no gol. O goleiro não viu nem onde a bola passou. O garoto é bom de bola. Essa pode carimbar que é top, garoto! Tava faltando o dele, que mostrou desde o começo do jogo personalidade, habilidade, beliscou o gol várias vezes e agora foi consagrado com mais um. Golaço aqui no estádio de Botuporã, o nome dele é Eric. Que momento vive o Guarani, como dizer, uma brincadeira daquela não dá. Pode ter hoje aqui uma goleada do time do Guarani, meu amigo, pelo decorrer que a partida tá indo. Igual eu falei pra você, Pedro, no primeiro tempo aí ia sair muitos gols no segundo tempo, devido que a confiança do Guarani, né, que já tava com 1-0, e também um cansaço do time do Atlético. Então tá aí, né? 3-0 já na partida, então pode ter mais gols. E um resultado merecidíssimo até agora. Resultado merecidíssimo para o time do Guarani, que pode abrir bem um placar bem mais elástico ainda no decorrer do jogo. E agora o Atlético tá numa situação difícil, não sabe se segura e mantém esses trens, se abre e vai para cima. E Sivaldo jogou dentro da grande área, tá impedido. Tava impedido o camisa 11, começou a participar, senão o Eric chegava de novo na bola. Com certeza. O Ivanilton tava mesmo impedido, já levantou a bandeira ali.
situação do Atlético já não era fácil, agora acabou de complicar ainda mais. E tem aquela, né, André? Se partir pra cima também, meu amigo, ou é tudo ou nada. É perigoso tomar goleada. Perigosíssimo mesmo tomar goleada o time do Atlético, pelo que a gente vê também, o time do Atlético comparando com o time do Guarani. O Guarani parece ser um time maior, o Guarani parece sim ser o melhor time, né? O Guarani é um time mais bem completo, mais entrosado também, né? Já foi campeão, um time que vem jogando muito bem, o time do Guarani, amistosos também. É um time entrosado, o time do Guarani, pelo que eu conheço, né? O que a gente mostrou aqui hoje, o Guarani mostrou desde o primeiro momento de jogo que tá bem entrosado e tá encorpado o time. É um time mais completo, com certeza, o time do Guarani até agora. Ó, Nilton Oliveira vai ir pro ataque, do jeito que eu tô vendo ali, pelo que o time tá levando, né? Não tá levando perigo algum, o Nilton já tá lá na frente, ó lá. O Nilton agora resolveu subir. Resolveu pra cima o time do Guarani de novo, tá impondo o jogo, o time do Guarani vai querer goleada sim, vai querer golear o time do Guarani. O Atlético, vamos ver se o Atlético consegue responder, se consegue impor o jogo, mas não consegue. Botou o camisa número 18 no jogo, lá ele já pegou a bola, entrou querendo o jogo, o garoto foi puxado, falta nele, levantou a bandeira do nosso amigo velho. Vamos pro chat aí, cadê o pessoal? Nós temos agora 98 espectadores simultâneos aqui e a maioria já falando que pro Atlético tá muito difícil reverter essa situação. Dione falando se perdeu em campo, é verdade, Dione. Um abraço, Eliseu, obrigado, meu amigo, um alô pra galera aí, né? O pessoal tá ligado com a gente nesse segundo tempo de jogo aí. Zagueirão não pode brincar em frente do gol, é verdade. Vai chegar agora Gato, chegou de longe, não vai conseguir levar sozinho o Gato, tem que tocar a bola. Danilo tá com ela pro time do Guarani, já buscou no meio aqui, investiu, que bola boa, vai que bola muito bem enfiada, chegou o time do Guarani de novo, vai chegando, chegou agora quem defendeu foi o zagueiro, cortou, rasgou com tudo, camisa número 6, o Emerson. Emerson mandou pra frente, agora o time do Atlético com ela, vai voltando agora pro camisa, o Teca, camisa número 18, é o Teca, né? Teca mesmo 18, que entrou no segundo tempo de jogo, mandando pro time do Atlético de Botuporã, vamos ver se consegue diminuir o placar, tem jogador caído, Haroldo ainda não viu o jogador caído, opa, cuidado sim, Valdinho, não é assim, garoto, ele escorregou, parou Haroldo para atender, o jogador que está caído aqui foi cartão amarelo ali pro camisa número 20, pro Dionísio, não é isso? Foi Dionísio que fez a falta, não percebi direito, Dionísio chegou pesado ali no jogador. O Dionísio fez a falta, mas Haroldo preferiu pela vantagem, agora com o jogo interrompido, ele foi e aplicou corretamente o cartão amarelo. Agora assim, ó, o jogador já levantou, tá de boa, um time perdendo 3-0 não é fazer cera no chão. Segue o lance, depois o juiz para. O Gabriel que estava caído, né? Gabriel Jesus do time do Atlético que estava caído ali. Dá uma falta que foi em cima, né, Quem fez a falta foi o Dionísio, autor do gol de cabeça do time do Guarani Futebol Clube. O time do Atlético não consegue levar perigo, o Guarani está tocando dentro da grande área. Até o goleirão vai dar drible daqui a pouco ali dentro daquela área, né, que joga tranquilamente. Olha pra você ver, ó, Danilo com a bola tranquilamente, procura pra quem tocar, toca aqui no Dionísio já busca aqui mais na frente, o camisa número 10, Luan, bom de bola esse Luan, viu? Tô gostando do jogo desse garoto. Luan mandou na frente, tá chegando Dionísio, apostou, correram os dois jogadores do mesmo time. Quem chegou foi o 18, vai fazer agora, olhou, passou do goleiro, bateu pro gol! É do Guarani! Carimba que é top, mais um gol dele. É gol do Guarani, quem fez foi o camisa número 18, Matheus, que colocou no fundo da rede. Matheus é o nome dele, teve tranquilidade, dominou, olhou, viu o goleirão deitando e tocou tranquilamente pro fundo da rede. Essa foi fácil pro Matheus. Engraçado, que o Dionísio achou que o rapaz que fez o gol, que tava marcando ele foi com tudo. Quando ele viu que era parceiro, ele abriu, deixou o gol livremente pro parceiro. O Matheus teve calma, domínio, olhou a possibilidade e resolveu finalizar ele mesmo. O jogo tá desenhado para uma goleada histórica, meu amigo. Continuando assim, o Guarani pode abrir um placar bem, já é uma goleada 4-0, já é uma grande goleada 4-0. E o Guarani pode se estender ainda mais, né? Aquela deixada do Dionísio acabou de matar a zaga. O Dionísio puxou a marcação pro seu lado e deixou livre pro Matheus finalizar e fazer o golaço, né? Esse placar já isolando o Guarani na liderança do grupo e certamente com um placar mais elástico ainda, garantindo o saldo de gol, que vai ser muito importante lá na frente, critério de desempate. Com certeza. E o time do Guarani quer gol, que saldo de gol é importante pelo grupo, que vocês estão me dizendo que o grupo é pesado. O time do Guarani chegando com tudo de novo, chegou agora, tá cortando o time do Atlético com ela, o camisa número 6 do Atlético que corta com ela, quem cortou foi o camisa número 6, o Emerson. E agora... Dito. O Ditão não quer brincadeira não, viu, Pedro? O Ditão não quer brincadeira, chutou pra longe. Chega de gol aqui, ele falou, né? Vamos ver se consegue defender. Não tá conseguindo mais, não tá dando mais pra defender. E o time do Guarani procura jogo, quer mais, parece que quer mais ele, o time do Guarani. Ele já domina a bola, vira de costas pra zaga, olha, enfeitando, não quer brincadeira mesmo, o zagueirão camisa número 6, o Emerson com a perigo de Ditão, não é isso?
É o dito do time do Atlético de Botuporã. O time do Atlético, meu amigo, até agora não entrou na partida. Não veio a campo o time do Atlético até agora. Não, ainda não conseguiu se encontrar ainda pela estreia, pelo nervosismo e também pelo mérito do Guarani, que está impondo o seu ritmo de jogo desde o começo. E agora também tem uma substituição, Pedro. Saiu o número 5, Ranieri, e entrou o 2, Matheus, pela equipe do Atlético. É, meu amigo, o time do Atlético vai mexer, já tem duas mexidas no time do Atlético, a gente vai ver se muda o ritmo de jogo, porque a primeira que fez não mudou praticamente nada, né? O time do Atlético parece que voltou, foi pior para o segundo tempo, né? Tanto é que olha para cá, a gente tem 4-0 para o time do Guarani. O Guarani tá mandando sim na partida, o time do Atlético agora pode chegar, pode ser um bom momento, mas chega tranquilamente cortando Sivaldo, jogando para fora. Lateral que pertence ao time do Atlético de Botuporã. Jogo desenhado já, o jogo praticamente matado aqui pelo time do Guarani Futebol Clube. Lateral cobrado ali errado. Agora bola para o time do Guarani. Nilton que vai fazer a cobrança da lateral ali. Vamos dizer o arremesso. Nilton fazendo aqui. Cobrou errado também, Nilton. Pelo amor de Deus, meu garoto. Preste atenção, rapaz. E vem substituição no Guarani. Presta atenção no serviço, Nilton. Vai entrar José Ricardo. Vamos ver quem vai sair agora. Eu acho que pro Atlético fazer uma partida boa agora, ele tem que calmar a bola, não pode ter mais pressão, correr muito, senão vai cansar o jogador. E aí já viu, né? O Guarani vai matar, porque não substitui muito jogador até agora. Então nessa fase agora é calmar, né, Pedro? Não adianta correr pra cima. Isso é verdade, isso é verdade. O Guarani parece que quer mais ainda, vai partindo pra cima. Tem alguns bons jogadores aí mesmo, tem jogadores bons nas duas equipes, mas o time do Guarani tá com um time muito bem montado. A gente vê que nos seus setores, pelo menos o que a gente vê aqui, o improviso que vocês me falaram aqui desde o início da partida, é Nilton Oliveira que tá na lateral e o Dionísio aqui na outra lateral. E o time agora pode chegar com perigo, vai bater daí, bateu de longe, defesaça do goleiro. Ó, o goleiro trabalhou agora, viu? Trabalhou bonito. Chegou o Gabriel sentando-lhe a pancada pra cima dele. Ele fez a defesa tranquilamente pro time do Guarani Futebol Clube. Primeiro chute a gol de verdade do Atlético. Nós estamos aqui agora com 15 minutos do segundo tempo. Olha aí, gente, de 15 minutos do segundo tempo e primeiro chute a gol mesmo, assim, que chegou um chute não tão claro, chegou agora Eric, pode fazer, pode ser o segundo dele, e cortou o goleirão, jogou pra longe, fez uma boa partida o goleirão do time do Atlético de Botuporã, a bola agora com o time do Guarani, Dionísio, bom de bola, o passo do Dionísio, quem sabe, colocou pra Luan, vai bater daí, Luan, vai cruzar, cruzou, Luan, chegou pra fora, defendeu, o goleirão chegou desviando ali, né, fazendo bom trabalho, mas olha o passo do Dionísio, rapaz, já busca logo o Luan lá na ponta direita, né, fazendo um bom passe, a experiência vale muito, bom jogador o Dionísio, vai mexer, duas substituições agora no time do Guarani Futebol Clube, manda pra gente aí. Um jogo praticamente decidido, o Guarani agora vai rodar seus atletas para poupar quem tá jogando e dar ritmo quem tá no banco. Sai no Diego para a entrada de Neguinho. E quem vai sair para entrar Ricardo? Dionísio. O Dionísio vai dar espaço e o José Ricardo vai estar entrando no lugar dele. Entra em campo Ricardo no lugar de Dionísio e também entrou o 16, Neguinho no lugar de... na vaga do Diego entrou o Neguinho. Neguinho e Ricardo no jogo aí. Saiu Dionísio. Dionísio, né, que fez uma bela partida. O veterano Dionísio. Um gol de cabeça, passes. Espetacular. O cara manda muito bem. Bom jogador o Dionísio. E o time do Atlético levou uma vez só um perigo para o time do Guarani. O time do Guarani, gente, mandando muito bem, dominando praticamente a partida, matada a partida, pelo que a gente vê aqui. Já são, né, chegando aqui nessa fase do segundo tempo em que o time do Guarani poderia administrar o jogo, né? Podia ali tocar a bola, parar, mas parece que ainda quer mais. Quer mais, quer encher de gol, viu? Quer fazer mais gol. Saldo de gol é que dá de desempate. Então, assim, o Guarani sabe que tá num grupo difícil. Tem times que podem comprometer ele lá na frente, a questão da liderança, que vai contar muito a próxima fase. Então, quanto mais gol fizer, mais líder se torna o Guarani. E lembrando que os outros times também vão jogar contra o mesmo time aí, né? Pode também abrir um placar. Vamos ver como vai decorrer da partida do campeonato. Gato com a bola no vejo também. Gato não tá fazendo uma boa partida hoje. Gato tenta levar, não consegue. Parado com falta. Rodinho estava em cima do lance e marcou falta aqui para o time do Atlético. Vamos ver se o Atlético consegue diminuir, né, esse placar elástico. 4-0 para o time do Guarani. Vamos ver se consegue diminuir o placar, porque 4-0, meu amigo, é muito mesmo para estrear o campeonato tomando a pancada de 4-0. Então tem que tentar redimir, tentar corrigir os erros aí, ver se diminui para o time do Atlético. Porque começar o campeonato já com saldo, né, 4 gols aí não é brincadeira. Uma carga pesada dessa nas costas não é fácil. Eu sei que não é fácil.
Muito difícil. Bola agora vai ser jogada na área para o time do Atlético. Quem vai para ela é Lucas. Lucas pode jogar na grande área. Vamos ver se alguém consegue cabecear. Defende muito bem o time do Guarani. Olha a altura daquele jogador. Tem uns grandão lá que defende muito bem para o time do Guarani Futebol Clube. Lucas vai jogar lá dentro da grande área. Um bom momento para o time do Atlético. Partiu Lucas de perna direita, bateu, jogou, vai cortou a zaga. Tinha 3 na bola, tranquilo ali para defender o time do Guarani. Ninguém do Atlético para chegar para dar trabalho para a zaga do time do Guarani. Então chegou tranquilamente jogando para escanteio para o time. Escanteio agora para o time do Atlético de Botuporã. Agora 104 torcedores espectadores ao vivo na Web TV L10. Vai ter bola na área para o time do Atlético, jogou, bola perigosíssima, chegou, defendeu, o goleirão jogou para longe, agora o Danilo cortou, chegando aqui em Luan, camisa número 10, vai colocar na frente, já colocou na frente, epa, falta nele, o juiz disse que não houve nada, mandou o Evanilton levantar, Evanilton já levantou, na minha opinião isso é falta, o juizão disse que não houve nada, a bola tá com camisa 77, o Raí busca o jogo, procura para quem tocar, tocou aqui para Gato, Gato domina de perna esquerda, Gato vai fazer o drible aí, vai tentar passar, Gato encarou, colocou na frente agora para o camisa número 11 do time do Lucas Bonfim, Lucas jogando agora para trás para o Raí vai chegar nela, chegou o Raí, não conseguiu, quem cortou foi Luan jogando para fora, mas é mais um lateral para o time do Atlético de Botuporã. O Atlético agora cobrando com Gato, Gato colocou aqui agora de novo, camisa número 8, Gato buscou de novo camisa 77, o Raí tentou driblar, não conseguiu fazer o drible, sobrou pro time do Guarani com a Danilo buscou camisa 10, Luan levanta a cabeça, vai mandar na frente, Luan, vai passar, Luan tentou passar, já colocou na frente, vai empurrando, trombando, trombou em cima do Emerson, vai ser empurrado ele, opa, fez o drible, falta nele, não houve nada, mandou levantar o Bandeirinha em cima do lance, o Bandeirinha em cima do lance, mandou levantar, momento importante para o time do Guarani, vai bater daí, garoto, de longe, chutou para longe o camisa número 18 do Guarani Futebol Clube, o Matheus jogou para longe do gol. E Dito tá lá caído no chão reclamando da falta aí, Pedro, olha lá. Dito tá lá, não tá conformado com o lance, não. É um lance que parecia mesmo falta no começo do lance e chegou empurrando o atacante. Cortou rápido, né? Então, foi infeliz no lance ali. Em cima do lance de novo, Haroldo aqui, bola para o time do Atlético de Botuporã, camisa número 11 com ela, vai dominando, vai fazendo o lance bom, chutou para frente, chutou em cima de Danilo, bola travada em cima de Danilo, Ivanildo chutou em cima de Danilo, agora bola com o time do Guarani, chegou no Eric, craque de bola, Eric saiu do goleiro, passou do goleiro, Eric foi para a linha de fundo, procurou para quem tocar, tocou no 10, Luan dominou no braço, bateu Luan, para cima do goleiro, corto, não foi no braço não, o Haroldinho tá perto do lance, disse que não houve nada, a bola subiu ali, resvalou em cima do Luan, mas foi jogada tranquila para o time do Guarani, que poderia ter abrido 5-0 nesse momento de jogo, momento importante, e quem manda é o Guarani aqui no estádio de Botuporã, até agora tem o momento que tá mandando o time do Guarani, a bola chegou e falhou, garoto, Luan chegou, bateu pra defender o goleiro, que defesaça do goleiro, meu amigo, rapaz, tá trabalhando muito o goleirão. Tá de parabéns o Vinícius, hoje ele fez uma bela partida até agora. Várias defesaças mesmo. Fechou o time dele, hein? Fechou, Corujinha! Fechou até onde pôde, né, Pedro? Onde não pôde, ele passou. Olha, mais uma bola chegando, o time do Guarani não quer parar por aí não, chegou de novo, camisa 9, mandou muito bem o Eric, cortou dentro da grande área, tá impondo o jogo, o Guarani pode abrir um placar mais elástico ainda, tá mandando no jogo o time do Guarani, agora vai com ela, olha esse Sivaldo dominando, vai bater de pé esquerda, fez o drible, cortou pra trás, mandou, vai bater daí, garoto, bateu, jogou dentro da grande área, travado, o time do Atlético se recompõe, mandando no camisa número 13, mandando pra frente a bola com o time do Atlético de Botuporã, foi empurrado, o Haroldinho tava em cima do lance, parou e marcou falta nele. Hoje, definitivamente, não é um dia de boas escolhas de Dito. Mais uma vez, ele tentou cortar a bola de uma forma inusitada, furou, deixou o Luan na boa, cara a cara com o goleiro. E Luan mandou a pancada que o goleiro fez uma defesa espetacular. Danilo com a bola aqui pro time do Guarani. Danilão com a bola, Danilo com ela, vai colocando de lado, Danilo vai buscar Nilton Oliveira, a jogada tá desenhada, ih, colocou pra correr, Nilton ainda dominou, ainda chegou muito bem, Nilton Oliveira mandou na frente, ó que de calcanhar, Nilton pra Eric, Nilton mandou de calcanhar, Eric mandou de novo pro camisa 18, cortou agora a zaga, tranquila a zaga do Atlético de Botuporã pra fazer, pra se recompor, pra dominar, pra tentar buscar resultado, mas não consegue, não vai mesmo o time do Atlético, quando pega a bola não dá um passo seguido, garoto, pega e rifa de novo, o time do Guarani se domina a partida, olha, Danilo domina, busca jogada. Quando a bola chega no time do Atlético, devolve de novo pro time do Guarani. É o que a gente vê aqui. O Atlético está todo entregue no jogo, preocupando agora, parece que não em tomar mais gols, então morreu toda a força ofensiva. Você pega todo jogador do Atlético agora no campo defensivo. Por mais que eles consigam tirar a bola da zaga, mas ela acaba ficando sempre com o jogador do Guarani no rebote. Meu amigo, o placar do jogo 4-0 para o time do Guarani Futebol Clube, massacre do Guarani para cima do Atlético aqui hoje, massacrando mesmo. E vem mais mudança no Guarani. Boas mudanças, hein, Pedro? A esquerdinha vai chegando ali, o Roberto.
Guarani Tem tá um- indo pra cima. São os 3 jogadores Bom de bola esse ofensivos. veterano também, né, velho? Tem um Brancão, tudo jogador nem aqui entende de jogar, jogador profissional mesmo, que joga sempre aqui. Dá trabalho, hein? E Rafa dizendo aqui, alô Rafa, e o Atlético não faz mudanças não fez boas mudanças não. O Guarani resolveu o jogo muito, resolveu jogar muito. Né? O Guarani jogando muito, é o que eu tô vendo aqui. Jogando muito, o Atlético fizeram as mudanças, tentou. O Maílson tentou, mas não. As mudanças até agora não surtiu efeito, né? Não surtiu nenhum efeito até agora as mudanças que fez o time do Atlético de Botuporã. O Guarani tá mandando realmente na partida. Quem manda aqui agora na partida é o Guarani. Chegou de novo. Quem chegou foi o camisa 9, Eric, que foi protegido muito bem. Defesaça tranquila para o time do Atlético de Botuporã. Chegou com o Dito aqui. Dito domina. Ó, tá brincando demais esse cara hoje. Ele tá querendo entregar de novo, meu amigo. A bola não saiu. O bandeirinho tava próximo do lance. Disse que a bola não saiu. Quem tá com ela é Danilo para o time do Guarani Futebol Clube. Agora inverteu lá do outro lado. Buscou jogada com o Nilton. Nilton Oliveira levanta a cabeça. Tá tranquilo, Nilton. Pode parar com a bola. Ih, tocou mal demais. Esse ali entrou no segundo tempo, não é isso? Ricardo. O Ricardo entrou mal no jogo. Até agora também não conseguiu jogar quase nada o Ricardo. E o time do Atlético fez algumas mudanças. Olha aí, Teco mandou bem. Teca, vai Teca pra dentro. Pode cruzar pra dentro da grande área, garoto. Faltou velocidade. Bota a marcha. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Tentou, já chegou faltando fôlego. Já chegou no último, amigo. Chegou escorregando ali no final, né? Se ele der o corte antes, eu acho que dava pra fazer uma bela jogada. E aparentemente o Guarani quer mais, que os 3 que vão entrar aqui têm características muito ofensivas. O Roberto mesmo aqui, ó, um meio de campo, um Brancão armador, em esquerdinha. um marcador e tanto esquerdinha, já tem uma bela, né, passagem pelo time do Tigre. Já fez muitas partidas boas aqui em Botuporá, então é um belo jogador. Vai focar na... E a gente tá vendo aí grandes mudanças e mudanças importantes. Dá pra ver aqui um time recheado, né, do time do Guarani Futebol Clube. Manda um abraço aqui pra aquela galera das árvores lá que tá nos assistindo de camarote, não é? Lá do alto assistindo a gente na árvore lá, ó. A câmera pegando o pessoal lá do outro lado do estádio assistindo a gente aí. Boa tarde, galera. Boa tarde, pessoal da árvore aí. Tá assistindo a gente aí. Tá de camarote, né, galera? E são fiéis ali, viu? Todo sábado, domingo tá aí. Não perde o jogo. Olha lá, o pessoal assistindo a gente lá, o pessoal pegando aí, ó. Você de casa vendo aí, a galera tá lá de camarote assistindo a gente. E agora o clima tá agradável, o sol parou de bater no olho deles ali, tá bem agradável agora pra assistir dali, viu? Agora ficou bom ali pra acompanhar esse belo jogo do Guarani. Tá mais ameno, tá mais fresquinho, dá pra ficar ali de boa agora. Dá até pra armar uma rede ali em cima, naqueles galhos ali e ficar assistindo tranquilamente essa partida aí. E o time do Atlético tenta chegar, mas não chega com perigo. Não leva perigo algum o time do Atlético ao time do Guarani nesse momento. O Guarani fez boas mudanças, deu pra perceber aqui também um elenco do Guarani, né? A gente tem aqui esse esquerdinha, bom de bola, né? Um outro veterano aqui, o nome do Roberto, bom de bola, e tá na reserva do time do Guarani. Então tem um elenco recheado do Guarani, é time mesmo que vai brigar por título. Isso mostra o poder de fogo que o Guarani tem. Então, assim, tanto não é só os 11 jogadores, mas todo o elenco E já chegou, mandou um perigo, mandou passe pra Eric, pode fazer de novo. Eric cortou bonito, cortou, driblou, jogou dentro da grande área, chegou Eric, foi clavado, quase ele marca mais um golaço. A gente tava falando do Roberto, ó o passe de Roberto. O cara é bom de bola, já entrou mostrando por que entrou em campo, já mandou logo, deixando o Eric na cara do gol, que fez um drible lindo e faltou finalizar pra colocar no fundo da rede. Quem sabe devolver a bola para Roberto, né? Fazer para deixar o gol dele logo de chegada, né? Nesse momento faltou o passe, claro, o Rick Roberto estava chegando numa chance muito clara de fazer o gol mesmo, né? Muito importante aí, uma bola, né, bem enfiada. O Roberto mandou uma bola perfeita para ele, muito boa mesmo. E a bola com o time agora do Guarani de novo. O Guarani tá mandando na partida o Roberto. E é bom de bola esse cara. Gosto do jogo dele demais. Ó, já saiu, foi embora. É veterano também o Roberto, não é isso? Veterano bom das de antigas, bola, hein? Roberto. Olha, saiu de novo do pro outro. Mandou pra área. Vai ser agora. É gol, vai bater. Parou, pênalti! Pênalti! Pênalti em cima do camisa número 8, que entrou há pouco minuto, Brancão. Branco que entrou para o time do Guarani, há poucos minutos que entrou em campo, já sofreu um pênalti. Os dois que entraram, então já entrou entrosado, já pegou o Roberto, mandou para Branco e sofreu o pênalti. E os 3 que entrou, tá participando. Agora o esquerdinha vai bater. Esquerdinha, o Roberto pegou a bola, trocou para Branco, sofreu o pênalti, esquerdinha vai bater o pênalti. Os 3 tá coligado, viu? Eita, rapaz, mexe muito bem o time do Guarani. Pode abrir 5-0 agora o time do Guarani. Quem vai para a bola esquerdinha, camisa número 7. Pode aumentar o placar elástico aqui no campo de Botuporã. Nessa tarde maravilhosa de sábado. Fortes emoções para você. Vai esquerdinha para a bola, camisa número 7. Pode aumentar no placar. Ele vai de perna esquerda, olhou para o goleiro, bateu, golaço!
do Guarani! Esquerdinha é o nome dele, esquerdinha é o nome dele, é gol de quem entende. Ó que pênalti bem cobrado, garoto. Olhou no goleirão e chapou no canto como ninguém. É gol de quem sabe, é gol de jogador de futebol, bom jogador esquerdinha. É gol de quem tem qualidade, tem tranquilidade. Ele não se abala com nada, mostrou que tem personalidade, entrou agora e já chamou a responsabilidade do pênalti. Botou o goleiro para um lado, bola para o outro. 5-0. Guarani tem 5, Atlético tem 0. Um massacre aqui no campo pra cima do time do Atlético. O Nilton Oliveira virou atacante agora, virou ponteiro, já mandou na frente pra Roberto. Bom de bola, o garoto chegou, foi empurrado, travado. Camisa número 7, não é o Roberto, é o camisa número 7 que entrou também pra usar o esquerdinha, que fez o gol de pênalti agora, esquerdinha, que chegou no time. Olha lá o Eric, bom de bola também, Eric, muito veloz, a bola bateu, saindo, tiro de meta que pertence ao time do Atlético de Botuporã. E as mexidas, que eu tava dizendo, o elenco do time do Atlético é muito forte. As mexidas surtiu um efeito tremendo do time do Atlético, colocou o time ainda mais do Guarani. Aliás, Já tava bem, já tava bem e ainda colocou mais gás ainda pra cima do time do Atlético. Com O Atlético certeza. mexeu e não mudou nada. Aditivou a gasolina do carro, né? Colocou aditivada pra melhorar os bicos aí. É verdade, colocou uma aditivada aí, porque melhorou o time do Guarani e o Atlético mexeu e não conseguiu mudar nada praticamente. Os que entraram não surtiu efeito nenhum. Ainda tá sofrendo com a pressão do Guarani, que vai de novo buscando mais um gol. E a bola tá dentro da grande área, perigosa para o time do Atlético nesse momento, tenta cortar, protegeu, chutou, vai chegando lá pro camisa número 2, e você consegue chegar, quem chegou protegendo foi o Roberto, que protegeu para o time do Guarani Futebol Clube. Roberto vai lá fazendo a cobrança do lateral, colocando para Nilton Oliveira. Nilton Oliveira colocou aqui para Danilo. Danilo levanta a cabeça, busca Nilton de novo. Nilton pode jogar na grande área. Nilton levantou, olhou, tá tranquilo, tá jogando bem tranquilo. Nilton, né? Buscou no camisa número 8, Branco. Branco tocou para Nilton. Nilton para Danilo de novo. Danilo já domina, coloca na frente. Danilo vai saindo do primeiro, tocou de Branco de novo, buscou para Nilton Oliveira lá do outro lado. Nilton Oliveira tentou dominar. Opa! Foi derrubado com falta nele. Ó, Nilton tá partindo pra cima, viu que o negócio tá tranquilo daquele lado lá pra ele e tá indo pra cima. Agora ele quer deixar o dele também. Ele cansou só de ficar olhando e quer participar e talvez deixar o dele também. Nilton começou aqui meio acanhadinho aqui na lateral esquerda e vai seguindo. Já tá no ataque praticamente. Achou o espaço. Um abraço pra Gaúcho. Valeu, Gaúcho. Um abraço pra Rafa. Obrigado, Rafa. Obrigado pela companhia, meu amigo. Vitor Gabriel também, obrigado. Dizendo Dionísio, Pita, Eric e Mateuzinho. Isso, são jogadores do time do Guarani. Chegou Pita, na área, pode ser mais um gol. Chegou, laminou. O goleirão chegou tranquilamente para fazer a defesa. Pode falar, garoto. O Pita, não sei quem é o Pita, que é o jogador, não sei se tem um Pita aí com apelido, né? Pita? Não sei se tem algum o Pita aí, mas Tem sim, tem Pita sim. Tem Pita jogando no time do Guarani Futebol Clube. Pita lá de Tanque Novo também. Ah, tá certo. Ali do Pita Guarani. tá com a camisa qual? A 17? O rapaz mandou pra gente que é Dionísio, Pita, Eric e Mateuzinho. Deve ser os melhores em campo que ele quer dizer, né? Quer dizer os melhores em campo, tá certo. Ele deve dizer que tá sendo os melhores em Valeu, campo. Johnny. Obrigado, meu amigo. Valeu, forte abraço aí, Johnny. Obrigado por estar acompanhando a gente, garoto. Forte abraço aí, time do Atlético. Tenta impor o jogo, não consegue. Tenta chegar ao time do Atlético, não consegue. Quem tá chegando mesmo é o time do Guarani, ó. Protege, vai defendendo, não teve nada ali, foi travada a bola e vai saindo lá. Tiro de meta que pertence ao time do Guarani Futebol Clube. Isso é bom lembrando aí pra gente o nome dos jogadores aí, né? Pra gente tá mandando pra galera aqui. Pita, esse jogador que tá dizendo, é lá de Tanque Novo. Disputou o campeonato Série B pelo time da Vereda do Toco. Foi o vice-campeão lá da Série B de Tanque Novo nesse ano aí. Olha lá, Nilton Oliveira vai ceder a vaga agora, fez uma boa partida tranquila também, né, Nilton? Capitão Fez do seu muita time. graça, né? O capitão da sua equipe, vai entrando agora o camisa número 13. César, camisa número 13 para o time do Guarani Futebol Clube. E vai entrar com a braçadeira de capitão, garoto. Já entra com moral, já entra aplaudido, deve ser prata da casa. Nilton quer fazer a moral com o time dele. Esse aí é o César, é o César. César, Nilton quer fazer a moral do garoto. Já colocou com a braçadeira de capitão ainda em campo. O sobrinho do técnico aí, o Gu. Cezinha. Bom de bola ele, hein? O Adriano lá de massagista. Agora foi Adriano. Agora ele entrou mesmo para... O oficial entrou lá. O oficial agora tá lá para atender o seu atleta. A bola tá rolando e tá no campo ainda.
tem torcedor do Guarani pedindo mais gol, pedindo mais. Nós queremos mais Guarani, queremos mais Guarani. É o time do Guarani que tá com ela colocando na frente. Opa, fez gracinha, chegou travando, foi segurado. O Haroldo tava em cima do lance, disse que não houve nada. Tudo normal para o Haroldo, o garotinho que entrou lá no jogo agora. Bom de bola pelo inverso. Já dominou de esquerda, tocou tranquilamente ali para o time do Guarani, já voltando atrás. O garoto bom de bola mesmo. Danilo com ela também, já aqui tocando de lado, aqui buscando camisa número 16 do time do Guarani, que entrou também no segundo tempo de jogo. É o Neguinho. O Neguinho já mandou na frente lá, Neguinho mandou na frente, voltando aqui pro camisa 11 do time do Atlético. O Atlético tenta dominar, mas não consegue sair bem. Ó. Saiu do primeiro, vai embora, levanta a cabeça, busca a jogada, tocou de novo ali no meio. O time do Atlético não consegue dar sequência à jogada. E mais Sempre... uma furada do Dito. É, meu amigo, Dito hoje tá mal na partida, né? Fizemos, zagueiro tem que jogar com segurança, né? Você não sabe dominar, não sabe sair driblando, quebra. O mato. É, sempre a pancada, defender. Ô Pedro, falando aqui, o pessoal poderia estar voltando já aí no melhor do campo também. A gente já ir aqui já, né? Anotando aqui. No final da partida tem sempre a escolha do craque do jogo. Pode voltar à A galera vontade. do chat tem participação aí. Joga no chat aí o nome, quem foi o destaque do jogo, quem foi o craque do jogo para receber o troféu ao final da partida. Isso aí, bola pro Guarani, rifar dentro da grande área, vai chutar direto pro gol, chegou, defendeu, Corujinha, jogou pra fora, tá vendo aí que bola que você acha que não vai chegar com perigo e chega perigosíssima, né? Quase um gol lá sair do César, né? Quase o César acerta o gol ali, agora vai bola pro time do Guarani de novo, escanteio, vai jogar dentro da grande área, o time do Guarani vai jogar lá dentro da grande área, partiu, jogou na fogueira dentro da grande área, o Guarani chegou, cortou de cabeça a zaga do Atlético, voltando aqui pra Gato, Gato vai dominando ela, buscando o jogo, Gato colocou, mandou, ih, que passe errado, não é assim, garoto, chegou no Roberto, que saiu do primeiro, vai sair do segundo, Roberto, já voltou com o Eric volta lá mais atrás agora pro garotinho que entrou agora, bom de bola, o garotinho, parente da, ó, esse é a prata da casa, bom de bola, mandou pra Roberto, Roberto faz gracinha, passa o pé por cima da bola, tenta fazer de letra ali, Roberto, dominando, colocou mais na frente agora pro camisa número 7, vai dominando ele, jogou dentro da grande área, ajudou pra fora, pra longe. Pita é o camisa número 11 do time do Guarani Futebol Clube. Aquele abraço. É lá de Pita é lá de parente de Vitinho, lá da vereda do Toco Futebol Clube. E a bola chegando agora, chegou com Eric! É gol! Eric de novo para o time do Guarani Futebol Clube. Meia dúzia. Disputa de bola. Marcando para o time do Guarani Futebol Clube aos 35 minutos jogado do segundo tempo. Ele colocando no fundo da rede, mais um vacilo, cochilou a zaga. E ele é bom de bola, olhou tranquilamente no canto, chapou. Gol do Guarani aqui no estádio de Botuporã. Uma verdadeira pancada, um verdadeiro massacre para cima do time do Atlético. Que goleada, meu amigo! Nem o mais esperançoso torcedor do Guarani contava com um placar tão elástico. A gente sabia que o Guarani estava vindo forte, demonstrou isso no primeiro tempo, mas o Atlético estava segurando bem. A gente virou o primeiro tempo apenas 1-0. Mas no segundo, o Guarani soltou o freio de mão e não teve Atlético para segurar. E ainda cabe mais. Mexidas importantes de um lado, o Guarani impondo, a gente estava comentando já isso aqui, né? E o Atlético não mexeu, não sei se o Maílson não mexeu bem no jogo ou se as peças que ele tinha eram essas mesmo também, não sei se o Maílson mexeu mal, mas que o time do Guarani ficou, do Atlético ficou bem pior, ficou. O Atlético parece que não voltou no segundo tempo. Estava muito bem, não estava atacando, mas estava defendendo muito bem no primeiro tempo, mas no segundo não conseguiu nem atacar e nem defender. E também, André, o condicionamento físico do Guarani é muito maior, entendeu? Eles estão treinando. E, então, assim, o físico deles também ajuda, né? E também a bagagem é antiga, né? Olha o Dito aí, ó. O Dito que ele tá brincando hoje. Não é brincadeira o Dito, não, hein? Quando ele não fura, ele corta. O Dito tá brincando hoje demais, mas sim, um placar de 6-0. Agora pode brincar, Dito. Agora pode fitar mesmo. Agora não tem mais jeito, né? Que placar elástico, que goleada, meu amigo. Ninguém esperava, né? Eu até conversando com o Maílson há poucos dias aí, Maílson dizendo assim, não, meu time tá bem montado, tá com um time bom, mas vai enfrentar aquele Guarani, né? Um time logo de cara, Pedro, na primeira, né, partida ainda. Estreando contra um Guarani, que é um time massa, o time do Guarani, meu amigo, com peças muito boas. O Eric pode chegar primeiro ainda, muito veloz, chegou na frente, Eric vai chegar, protegeu, e chegou no goleirão Corujinha, tocando aqui para o time do Atlético de Botuporã. Ó, o Ditão tocando na frente aqui, buscou a camisa número 77, não conseguiu, Raí, quem chegou agora foi o time do Guarani Futebol Clube, mandou no Eric de novo, pode ser golaço do garoto, dominou de novo, bateu daí de longe para fora. Meu amigo.
Bem organizado o time do Guarani. Eles mesmo com um placar gigantesco de 6-0 estão a todo tempo buscando ampliar essa vantagem. E o time do Atlético só defendeu. O tempo todo defendendo, conseguiu suportar um primeiro tempo até suportar algumas pancadas aí, alguns lances de gol. Uma atuação gigantesca do goleiro Vinícius. No primeiro tempo, né? Uma atuação muito boa do Vinícius. Vamos ver quem o pessoal coloca aí, né? Para ver se coloca no chat aqui quem é o melhor da partida, não é isso? A gente vai entregar o troféuzinho de melhor da partida aqui. Pessoal, quem manda? Vai mandando uma opinião aí, beleza? O melhor da partida, Nilton Oliveira. Que zaga é essa? Muito desastrosa. Pessoal dizendo aqui, a Rafa dizendo de onde dizendo aqui pra gente também. Alô, Vitor Gabriel, obrigado aí. Se não é o Coruja, o negócio era mais feio ainda, dizendo que é verdade. Fez um primeiro tempo espetacular, o goleiro do time do Atlético. O cara fala, tira na Coruja, não dá certo, porque a Coruja é segura, né? Nesse caso aqui, se atirar na Coruja, a Coruja pega. E o time do Guarani ainda quer mais? Ainda quer mais o time do Guarani. Vai buscando aqui. Ô, Pedro, não desanimando não, mas eu tô achando que vai sair mais um gol ainda, viu? Pelo amor de Deus, o time do Atlético tenta suportar, tenta ver se não consegue tomar uma goleada que pode ser histórica. Pode ser uma goleada que pode, né, no começo de campeonato, início de campeonato, primeiro jogo do time do Atlético aí, dá tempo de Maílson ainda tentar corrigir o que tá de errado nesse time aí, pra ver o que busca para os outros jogos. Porque um placar desse no início do campeonato é muito elástico, gente, é muito. De Maílson agora vai ser difícil para organizar esse time, levantar a moral dele depois de 6-0 não vai ser fácil. E aí, para classificação, tá complicado, que o Maílson ainda pega agora, nas próximas rodadas, o Nacional, depois o Vitorinha, e o último ainda pega os Professores para fechar a participação. E ali chega o Roberto, com perigo, pode buscar Eric, buscou aqui no camisa 7, já bateu. Opa, que bancada! Defesaça do Corujinha de novo! Quem chegou foi o camisa número 7, esquerdinho, batendo muito bem na bola. Que bola bem chutada, meu garoto. A bola veio, pegou um voleio e que defesaça do Corujinha. A Coruja jogou as pernas e pegou a bola, e Pedro, ele vai ser o melhor em campo, viu? Tô achando, na minha opinião, o Vinícius está isolado melhor em campo pelas defesas que fizeram. Mais uma bola pro time do Guarani, chegou de novo ele, chegou, bateu pro gol! Sivaldo é o nome dele. Essa chegou fácil. Corujinha esticou. Ainda tentou, deu um tapinha na bola, mas chegou no fundo para o camisa número 2, Sivaldo. Colocar no fundo da rede. Gol para o time do Guarani, que agora tem, meu amigo, lembrei do jogo da Alemanha. Pelo amor de Deus, meu amigo. Vai sair um gol então, Pedro, pra cá? Que cacetada é essa, meu amigo? Então 7-0. Então falta um gol então pro Atlético, pra fazer o 7-1. E Miguel falou ali, ó. Próximo jogo do Guarani será os Professores. Aí a conversa é outra conversa. Então, ele tá dizendo que o Guarani vai levar aperto dos Professores aí a próxima, hein? É o grupo de o Miguel Reis. Um abraço, Miguel. Gente... Que jogo é esse? 7-0. Essa não vai ser como aquele placar, porque vai faltar um gol mesmo do time. Vai faltar um gol, o que é difícil fazer, né? Pelo que a gente tá vendo aqui. Quem sabe dançar uma bicuda daqui, né? Pelo que a gente tá vendo aí, vai ser difícil o time fazer um gol, o time do Atlético. Só se for uma pancada de longe, porque não consegue chegar a momento algum. O time do Atlético tenta buscar. Ó, faz o lançamento, quem domina é o time do Guarani Futebol Clube. Tranquilamente, sozinho, procura pra quem tocar, joga de boa aqui, ó. Jogador camisa número 7, esquerdinha, bom de bola esquerdinha, já dominou errado também, voltou no Raí voltando pro Dito aqui, Dito que fez os caras brincadeira, só tocando errado. Dito hoje tá fazendo a partida mal, muito mal mesmo, Dito, na partida, ó, Branco bom de bola também. O time do Guarani mexeu muito bem, tem peças importantes fora, entraram bem na partida, né? O garotinho que entrou lá, a prata da casa, do time do Guarani buscando pra Roberto na frente, Roberto já domina, olha o Roberto fazendo gracinha, olha, Roberto faz gracinha, jogou dentro da grande área, pra Eric de cabeça, pode ser o 8º, voltou aqui na esquerdinha, pode bater daí, tentou o passe, tocou errado, podia ser mais um gol. Voltou de Raí, quem cortou foi o time do Guarani de novo. Só o Guarani mandando na partida. Dava para ser até maior o placar, se não é o Corujinha hoje fechando o gol. Dava para ser um placar maior ainda. Olha, agora pense aí, o troféu de melhor da partida foi para um goleiro, meu amigo, num placar de 7-0 ainda. Né? E o goleiro adversário pegou o prêmio de melhor jogador da partida. Então, para você ter noção, Pedro. E inclusive no outro jogo, o outro goleiro também teve boa votação. Ele foi o segundo lugar, o José. O pessoal dizendo que o gol foi contra. O gol foi contra. Quem tá pela TV tem uma imagem até melhor do que a gente aqui. Na minha opinião, foi gol. O gol foi apontado pro Sivaldo, não foi camisa 2. Mas tá dizendo que foi contra, né? O pessoal tá dizendo que o gol foi contra aí. Confere pra gente. Será que foi o primeiro? Será que esse foi contra? O último gol?
Coutinho saiu comemorando, camisa 2 saiu comemorando, um rapazinho tá dizendo pra gente aqui que pode ter sido contra mesmo. Vamos ver aqui, vamos analisar direitinho pra ver se o gol foi contra mesmo, tá certo? Quem tá em casa e tem até uma imagem melhor do que a gente aqui da cabine de transmissão. Saiu o Corujinha ali meio esquisito, mas cortou de coxa. Opa, assim não vale, Eric, assim não vale, garoto. Chegou empurrando, deixando o braço, lance até pra cartão. Se a Rodinho quisesse, pode. Lance pra cartão, claro. Chegou deixando o braço no dito ali. A bola, foi só no corpo isso é falta pra cartão mesmo. O Guarani mostra que tem um elenco pra disputar o título como um grande favorito. Você me falou que vai ser Guarani Professores. Que jogaço, meu amigo. Olha aí o time do Guarani. Em cima deles também, viu? Rapaz, que jogão vai ser Guarani Professores, né? Assistir, porque o rapaz aí falou que vai ser pau, viu? Ei, meu amigo, vamos ver. O Miguel falou que vai ser cacete esse dia, viu? Vamos ver então, né? Abraço pra essa galera que tá chegando em massa assistindo a gente. Muito obrigado, minha gente. TV L10 agradece você pra Gato chegando, botando na frente, tentou levar sozinho, não consegue, Gato. A essa altura do jogo não adianta mais tentar levar sozinho. Ó, o time do Atlético chegando, Guarani deu uma bobeira, deixou, vai fazer, bateu na trave! Quase deu pra cá que a gente tava dizendo, quase. O camisa número 13 acertou, carimbou a trave pro time do Atlético. Chegou ali, falta em cima de Gato de novo agora para o time do Atlético de Botuporã. Quem chegou naquela bola perigosíssima foi o camisa número 13 do time do Atlético de Botuporã, o Bruno. Você acertou a pancada na trave, o melhor momento do time do Atlético. A outra chutou, o goleiro defendeu, né? Teve uma bola e essa foi a mais bem finalizada até o momento, né? Que acertou a trave. E quem vai bater a bola, Pedro, é ele, é o Gato, hein? Vamos ver. Se o Gato vai rasgar com a Vamos ver se o Gato acerta o gol. Vamos ver se o Gato consegue ter uma pontaria para acertar, porque para diminuir o placar, para ficar como o placar lá, não, é aquele placar que a gente não gosta nem de lembrar. E o Gato é bom de faro, hein? Vamos ver se ele vai acertar, não. Vamos ver se Gato consegue acertar. Bora o gol, partiu Gato de perna direita, bateu, jogou longe, muito longe do gol. Sem perigo nenhum pro goleiro do time do Guarani. 3 minutos de acréscimo, vai mandando pra gente, o pessoal dizendo que o gol foi contra, acha que foi no camisa 13 que fez o gol, vamos ver se foi mesmo, né? Vamos dar uma verificada se o gol foi contra mesmo aqui, né? Foi o Sivaldo que saiu comemorando ali, que saiu comemorando o gol. Na manha esse gol aí. Agora chegando o Roberto, bom de bola, dominou, colocou de lado, pode fazer agora, vai chegar dentro da grande área de novo, o time branco dominou, tocou mais atrás, vai chutar, dominou, olhou, fez o drible, bateu, defendeu o Corujinha de novo, mandando bem na partida, volta para o time do Guarani, o Guarani mandando de novo, partindo para cima, indo com ela à esquerdinha, vai colocando na frente, chegou travando, reclamou de falta, o Haroldo disse que não houve nada, o time do Guarani ainda tá com a bola, manda no jogo, que massacre aqui, que pancada é essa, gente? 7-0 pra cima do time do Atlético que estreou muito mal. E estrear já levando 7 gols na estreia, meu amigo, não é nada fácil. Vai começar o campeonato com peso tremendo. Começou com o pé esquerdo, começou logo contra o gigante, contra o time do Guarani, gigantaço aqui de Botuporã. E o time do Guarani que tá com a bola não tem nada a ver, mandou no Eric pode fazer, vai ser empurrado, chegou a zaga, não deu bobeira dessa vez não. Dessa vez chegou com tudo, chegou trombando pra proteger e o Eric não apita, Haroldo! Fim de papo aqui no estádio de Botuporã para esse jogo eletrizante, um jogo, meu amigo, em que um time só defendeu e o outro atacou praticamente. O Guarani consegue 7-0 para o time do Atlético de para cima do time do Atlético de Botuporã, 7-0, né? Pra gente que vem assistir uma partida, eu esperava uma partida mais trucada, uma partida mais pegada. Pelo primeiro tempo a gente achou que seria mais equilibrado, agora a gente vai pra escolha do melhor jogador. O Vamos chat ver. já decidiu, cada um aqui da cabine tem um voto. Eu vou começar aqui com o meu voto. O goleiro Corujinha pegou muito, mas como melhor do jogo, a gente vai chamar, eu vou votar em alguém que fez diferença. Infelizmente, Corujinha não conseguiu fazer a diferença, sua equipe tomou 7-0. Eu vou votar em Eric, que foi quem sempre puxou o ataque do Guarani e conseguiu levar mais perigo, e praticamente todos os gols do Guarani passaram pelo pé de Eric. Então, meu voto vai pra ele. Muito bem, Eric foi muito bem na partida mesmo, bem lembrado, ainda fez 2 gols, deu passe, tudo, mas né, o Corujinha sendo decisivo, ele fez um primeiro tempo espetacular. O segundo não conseguiu aparecer, coitado, porque a sua zaga também não ajudou, né? Mas eu vou aqui com a minha opinião também do craque da partida, né? A gente não estava nem esperado esse placar elástico aí, mas fica com o Eric mesmo, né? Pelo desenvoltura da partida aí, o camisa 9, não é isso? Já Pedro, eu vou votar assim, mas pelo sofrimento, né? O Corujinha sofreu muito. Então, assim, eu não vou discordar de vocês, que Eric fez uma bela partida, é espetacular, mas eu vou votar no Corujinha
pela dedicação dele, pela força que ele teve ali, né? Bem lembrado, Ele merecido. foi a bateria do time. Merecido. Foi a bateria. Então voto do Corujinha, tá bom? Então, Eric ganhou. Vai ser... Eric. Obrigado a vocês, minha gente. Obrigado pela atenção de cada um. Forte abraço mesmo. Muito obrigado pela atenção de cada um de vocês. Obrigado, pessoal da TV L10, pelo convite. Que prazer estar trabalhando com essa galera maravilhosa aqui em Botuporã. Receba o nosso abraço aí, gente. Obrigado mesmo vocês. Obrigado. Obrigado mesmo, gente da TV L10, que nos acompanharam nessa tarde maravilhosa aqui em Botuporã. Obrigado pelo convite, pessoal da TV L10. Foi um prazer estar aqui com vocês nesse momento, nessa transmissão maravilhosa. Que bom estar aqui com essa galera massa de Botuporã, transmitindo esse jogo, beleza? Forte abraço a todos, muito obrigado. Bom final de semana, Deus abençoe cada um de vocês. Sabadão, bom demais. Obrigado, garoto. Em nome da L10, agradecer aqui a Pedro por essa participação aqui. Brilhantou muito a nossa partida. Excelente narração aqui. E até a próxima. Lembrando que amanhã tem mais 2 grandes jogos pelo Campeonato Municipal.